Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje, né, Beta, com um casal bem bacana. Gente, deixa eu contar um segredo aqui antes de falar o casal. O Abel a gente tem o podcast Carteira do Casal e o Management. Toda vez que o Abel vai começar e falar assim, mais um episódio, eu morro de medo dele esquecer e falar assim, mais um episódio de Management. Ele tá sempre muito esperto. Carteira do Casal, mais um episódio. E hoje sim, Abel, um casal super jovem. Um casal que mora hoje aqui em Sunny Island, Miami, mas já morou em vários lugares. Tem uma experiência do mundo. Internacional, bem relevante, Uma né? experiência muito rica em morar em outros países, em como começar uma vida de casal, gente, em outro país, totalmente nova. E a gente vai saber sobre isso hoje. Daqui a pouco. Hoje a gente está recebendo aqui um casal muito incrível, gente, jovem. Um casal jovem. Acho que um dos mais jovens que a gente já recebeu aqui no podcast, hein, Abel? Acredito que sim. Acredito Vamos que conferir. sim, acredito que sim. Não, a gente... Sua maquiagem tá fazendo bem, né, amor? Então, Tá. eu acho que é isso que eu ia falar, ela tá nesse jovem, repetindo jovem. Foi bom que eu Mas, tirei o ó, óculos também, porque eu acho que deu uma mas rejuvenescida. vocês são. porque A gente está não somos tão falando, jovens gente, assim. hoje com a Poli e o Bruno. Jovem com experiência, tá? Jovem com Exatamente. experiência. Porque a experiência deles é muito grande, mas a cara deles é muito jovem, gente. Poli e Bruno, sejam bem-vindos ao nosso podcast Carteira do Casal. A gente vai querer saber de vocês aí muita coisa sobre essa história aí de morar em vários países, em várias cidades diferentes, em começar essa vida aí já internacional. Sejam bem-vindos e Muito vamos falar um obrigada. pouquinho aí de vocês. Obrigada, Rô. Obrigada, Bel, pelo convite. Estamos muito felizes e muita história para contar, né? Vamos lá. Vai ser muito legal. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos honrados por vocês terem aceito, né, o nosso convite. Enfim, Roberto, primeiro falar um pouquinho deles, né? Isso, Para nossa gente, a audiência, quem é a Poli. Poli e quem é o Bruno. A Poli, ela tem uma agência de viagens de luxo, gente. É high level, tá? Vocês vão ver aí, depois ela vai contar um pouco sobre esse trabalho dela. Mas se você quiser fazer uma viagem assim, Abel, aquela que você tá me devendo, tá? A Poli que pode Eu acho programar. que a gente hoje já pode sair Já com tá a viagem tendo- pronta Já daqui. tá tendo cobrança Eu pública aqui, acho. gente, tá vendo? Eu acho. acho. É tipo assim, um Uhum. super resort, é um super passeios, a Poli faz tudo isso. Deixa Isso comigo. começou, né, Poli, quando vocês já estavam casados. Sim. Não é a sua profissão de Não, sempre. eu era publicitária. Vamos contar. Vamos chegar contar. aí no Vamos turismo. lá, vamos lá. Vamos chegar no turismo, mas vamos falar do início do casal. Vocês são casados há quantos anos? Há 10 anos 10 anos que vocês Isso. são casados. que a gente casou. Sim. 2014. 2014. Fizemos 10 anos de casado agora. E alguns o meses Bruno atrás. trabalha com publicidade. Bruno é Isso, eu sou publicitário. diretor de criação executivo de uma agência de propaganda multinacional, que é por conta disso que a gente acabou morando em algumas cidades diferentes, alguns países diferentes. Como é que foi essa Bacana. mudança de vocês para outros países? A gente está falando, gente, de outros países, nada mais, nada menos que Dubai. Eles vamos vão começar. Primeiro Cara, tem uma aí, ó. dúvida, né? Dubai é um país ou é uma É cidade? um emirado. Como é que é isso? É Explica um pra gente. emirado. O país é Emirados Árabes, né? E lá Aham. tem 7 emirados. E Dubai é um emirado. Então tem o Sheikh. Lá é Sheikh, né? Que é como se fosse Mas então Dubai, monarquia, né? ele pertence ao país Emirados Árabes Árabes. Unidos. Isso. Ok. É isso. Isso, Ok. isso. É como se fosse um estado, né? Acho que Dentro vai do entender mais país, fácil. não Acho que É. um jeito mais simples de pensar é como se fosse o Emirado, ele tem uma autonomia, né? Então, Ah, assim, ok. o sheik que rege, os sheiks que regem cada emirado tem autonomia para tomar decisões maiores do que como se fosse uma cidade ou um estado. Ok. Isso. Por exemplo, participante. Abu Dhabi é um outro É emirado. um outro emirado. Ok. Exato. Tem um outro, vamos dizer, chefe de governo local, alguma Isso, coisa nesse sentido. Exato. Ok. E aí esses 7 emirados são regidos dentro do emirado do United Arab Emirates, que é quando eles precisam ter representatividade na ONU, fora Isso, daí, como eles país. como país. E aí quem rege é o Sheikh de É. Abu Dhabi. Abu Dhabi é a capital, então no final Ah, tá. cada um tem sua autonomia, mas ele tá no topo, né? Só que Dubai
como tem Dubai é o maior emirado, né? Um emirado que tá aí... É o mais conhecido, né? mais Até por conta de conhecido. turismo, é o mais conhecido. Então, o Sheik de Dubai tem uma forte relevância aí no... Sim. E vocês moraram lá. Então tem Moramos tipo lá. leis federais, assim? Tem leis Isso. federais, mas as leis locais de cada emirado acabam contando, às vezes, até mais. Como aqui também nos Estados Unidos, né? Tem as Isso. leis federais, Isso. mas os estados têm Tem as Isso. próprias suas leis. Mas acho que próprias leis. esse exemplo é muito bom, porque eu acho que a grande diferença é essa, que eu acho que as leis locais prevalecem até mais do que as leis federais. Isso. Entendeu? Então é bem parecido Porque, nesse... mesmo porque lá é regido pela corte, né? Então, a questão de ser a corte, as leis, né? São... Então, e a gente já chegamos na conversa de Dubai, mas É. vamos lá. É, Vocês vamos são lá, brasileiros, voltar, né? somos brasileiros. Vamos começar lá do É. Do início. começo. De onde que Do vocês são do começo. Brasil? Pra gente entender um Sou de pouco. Ribeirão Preto, Interior de São Paulo. E eu sou de sotaque. Presidente Prudente, interior de São Paulo. E- Então, assim, mesmo morando há quantos anos fora, desde 2014, O sotaque do sotaque interior ainda tá lá. segue aqui. Você ainda fala 2014, Exato. porta, Mas porteira. que a história de vocês é bem curiosa, né? Que Sim. vocês têm essa experiência internacional de morar em vários países, hoje aqui nos Estados Unidos. Mas vocês se conheceram onde? A gente se conheceu em São Paulo, por Ah. conta de amigos do interior em comum. Que isso é coisa bem comum. É bem Assim, comum. o interior Bem de São Paulo, comum, mesmo sendo de né? outras cidades, Tá mas a sempre gente... Se conhece na a capital. gente gosta da mesma coisa, mesmo tipo de Legal, festa, legal. mesmo tipo de A gente se música. conheceu na balada. Na balada. A gente se balada? conheceu na Um balada. casamento de 10 anos que Aham. foi Isso na originado na balada. Na Olha Mas só. com muitos amigos em comum, assim, a gente frequentava os mesmos tipos de lugares, mesmos tipos Então de tem festa. chance de arrumar alguém na balada. Tem. Tem, Olha aí, é possível. Albertinho, nosso Meu filho. Nós fica temos um filho de tranquilo. 23 Ele adora ir pra anos. balada e ele fala, mãe, eu não Isso. sei se eu vou arrumar uma mulher pra casar na balada. Tá vendo? Um É. amigo do amigo do amigo É o amigo do do amigo que amigo, chegou, Tinha, que a né? gente, Então e é a gente possível. frequentava os mesmos lugares. A gente não começou a namorar, sair É. de cara, assim. Só que a gente, por conta de amigos em comum, a gente frequentava sempre os mesmos lugares. Então a gente sempre se encontrava. Mas foi pouco tempo, né? Foi A gente super namorou rápido. A gente começou a pouco sair, tempo, a gente namorou e logo já começamos a namorar sério. Então, Sério, e no logo a Brasil, em gente- São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Eu morava lá. Na época eu trabalhava na Baked Potato. Vocês conhecem a Baked Potato? Sim, A é empresa. Eu uma tinha franquia, né? isso, É. uma Ah, franquia. Eu tinha legal. saído de Ribeirão para trabalhar lá na parte comercial. Eu era compradora da Baked. Comprava tudo, desde a batata até o requeijão, tudo, legal. tudo. Porque a Baked, eles têm um escritório próprio, um CD próprio, uma cozinha. Então, tudo que é distribuído, não sei se ainda é assim, né? Já faz alguns anos, não sou tão nova assim. Tudo que é distribuído para o mundo inteiro era produzido lá em São Paulo. Então, eu ficava lá no escritório principal. É como se fosse a central, né? das franquias. Isso, a central. A cozinha produz tudo e manda tudo pronto, tem um padrão de qualidade para todas as lojas do Brasil inteiro. E, enfim, Bruno publicitário, né? Nos conhecemos na balada, eu morava lá com umas amigas, ele também. Morava muito jovens, né? Tínhamos roommates, Ah, dividíamos sim. casa. E aí eu acho que como a gente começou a namorar, ela também, coincidentemente, começou a trabalhar em outras agências de propaganda. Isso, aí né? eu saí da Baked, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa agência de eventos, uma agência focada em fazer eventos. Coincidentemente, não por ele, É. por amigas, e aí eu acabei entrando pro meio da publicidade e trabalhei em algumas agências, em agências internacionais, e antes de mudar para Dubai, né, que a gente já vai contar, eu estava trabalhando na África, é uma agência de São Paulo, não sei se vocês conhecem, Sim, claro. a agência do famosérrimo, Nizam Guanais. Nizam, que é um dos Nizam. maiores Isso. publicitários, né? Do Brasil, Isso. quiçá do mundo, né? Eu tava lá, trabalhando lá, atendendo Folha de São Paulo, como atendimento. Enfim, nos conhecemos, começamos a namorar. Bruno, um belo dia, me liga. Estou eu no Shopping Guatemi, agência em frente ao Shopping Guatemi, almoçando. Posso falar com você? Você tá perto de alguém? Desce? Tá. Eu acabei de receber uma proposta pra morar fora. Ah, ok. Eu já sabia que ele gostaria, ele já tinha comentado comigo que ele já gostaria tava nos muito planos dele. dele Sim. uma carreira internacional. Ok, né? Mas isso era em 2014, né, Aham. gente? Sim, o Dubai, que é famoso hoje, não era tão naquela Não, época. 2014 era assustador, né? Isso. Aí eu, pra onde? Ele, pra Dubai. Eu, Dubai? Tipo assim, mas tem que mudar pra Dubai? Mas a gente tem que morar em Dubai? Como assim? Né? Como assim Dubai? Mas é engraçado isso que eu falo, porque realmente em 2014 até hoje em dia, inclusive na minha área, Dubai é um polo bacana, assim, as pessoas até gostam de ir para lá, mas em 2014 realmente não era. E eu recebi essa proposta, eu sempre trabalhei em agência de propaganda multinacionais, então quando eu recebi a proposta era para trabalhar
numa agência multinacional que eu já tinha trabalhado, inclusive, no Brasil. Então, não foi uma coisa tão assim, nossa, vou para um lugar do nada. Então, assim, era para trabalhar com um ex-chefe meu. Você então, tinha assim, uma segurança, tinha uma segurança, nessa claro, proposta, é. não era O uma ex-chefe aventura. dele foi, Isso, tava isso. montando a equipe e convidou Me ele pra ir fazer parte da Então, equipe. quando eu recebi essa proposta, eu falei assim, vamos. Eu já estava com muita vontade de morar fora, então já tinha uma certa segurança, por mais que seja... Não foi uma aventura tão, assim, Pra cair ele, do né? nada. Pra ele, Mas, né? mas isso que eu... Então. Mas é interessante, que eu vou contar agora, que eu acho que tem uma coisa muito interessante para contar, que quando convidou, é óbvio, ela, na mesma hora, ela falou assim, vamos. Vamos. Então, assim, quando ela falou esse vamos, acho que foi, opa... Então, eu acho que foi o start. Falou assim, acho que Detalhe, a gente podemos só casar, namorava. né? A gente só namorava. A gente então, só assim, namorava e há 1 ano e pouco, né? Quando eu ou contei seja, pras amigas, claro, me acharam uma doida, né? Eu acho que foi meio que assim, País sabe quando você fica aquele frio na barriga e você fala assim, será que eu peço em casamento? Será que ela vai aceitar? Então, assim, Aí nesse confirmou, caso, eu confirmou. confirmou. Se ela aceitou, né, Ela pra aceitou Dubai, ir né, pra mas tem Dubai, que ela vai já. casar comigo. E se ela aceitou, que eu falei, você iria para Dubai comigo? Ela falou, claro, eu iria. Então, opa, É então... sinal de que ela confia É sinal que eu em você posso, é sinal que eu 100%. posso chamar... Tava muito apaixonada, né? Nossa, É sinal que pra eu posso ir. pedir ela em casamento que ela vai aceitar. Então foi meio isso. Acho que quando eu recebi essa proposta, ela falou que queria ir. E foi meio que um empurrão. Porque como Dubai as leis são bem rigorosas. Não, né? Então, eu fiquei imaginando como é que é morar Foi em assim, Dubai, hein? na Então, o verdade, pedido de casamento veio por veio- conta dessa veio por conta mudança. dessa Veio mudança. nessa época, só que o combinado era, quando ele fez o pedido, a gente mudar e se organizar pra voltar, casar lá ou casar no Brasil, fazer uma festa, que eu sou muito religiosa, muito católica, eu queria muito casar na igreja. Então eu falei, tá, vamos fazer uma união estável, alguma coisa, ou só vamos, e a gente se organiza, né? Não vai dar tempo de casar antes de ir, porque tinha pressa. Isso foi em Tinha prazo, 2000 e... né? Foi 2014. 2013, isso, final de 2013, 2013. vocês E ele mudaram em tinha que 14. assumir quando? Isso. Ok. Tinha que assumir logo, Ele né? tinha que ir assim que a 2014. documentação ficasse Se que a pronta. documentação ficasse pronta. E aí, explicando um pouco das leis de lá, que eu tenho uma história interessante para contar justamente sobre isso, de ninguém conhecer Dubai. Mas a regra principal, já que a gente decidiu ir junto, não pode ir em Dubai naquela época. Hoje em dia até Pode. mudou essas leis, mas naquela época não podia morar juntos, Sem Que casar. loucura. sem casar. Ah, tá, Então, a sem nossa tá decisão, casado. ele me pediu em casamento, eu Uau. aceitei, a gente ficou noivo e tinha decidido ir. Foi E uma aí boa veio um desculpa, outro, hein, foi um Bruno? outro Ó, telefonema. vamos abrir um parênteses Aí eu aqui. fiz Foi uma boa desculpa aí, né? eu fiz Ó, o pedido de vai casamento. morar comigo lá em Dubai, tem que você tem que casar. casar. Tem que casar, tem que assinar um papel. Não tem É isso, escolha, é tem que isso. casar. Aí, E aí eu pedi ela em casamento, ela aceitou e fomos. Então fomos com casamento. Que mesmo, legal, tipo embasado assim, no ó, papel, se ela é. aceitou e ela aceita É casar. Foi um outro telefonema Que que eu recebi bacana, no meio cara, da que tarde bacana. também. Você pode falar? Que interessante, Não é né? só Que mudar, não, interessante é a mudar história. É o E seguinte, casar, não, é sabe, isso. sabe como veio a notícia? É o seguinte, a gente vai ter que casar no papel. Eu preciso de uma certidão de casamento pra semana que vem, nossa. Uau! Não, mas eu já tinha pedido você em Já casamento. tinha pedido em casamento, mas É. até então, se aceitar, ficar noivo, a pessoa te ligar e falar que precisa de Que o uma casamento tem que certidão ser de daqui a uma casamento. semana. Você se foi, realmente decide foi isso. logo, ó, E tem foi que... uma correria, né? Porque você tem que registrar no cartório, esperar. Olha a sua família nessa história Enfim. toda. Então, minha mãe, ele me pediu primeiro em casamento, avisou minha mãe, eu aceitei casar. Depois a gente falou sobre Dubai. Ela ficou meio desesperada, claro, né? Aham. Vocês foram em doses homeopáticas. Isso. Primeiro Não, mas casamento. foi tudo entre eu receber a Sim. proposta e decidir tudo em questão de 2 meses, né? 2 ou 3 meses. Nossa. Isso foi perto do Natal. Ele me pediu em casamento 3, 4 dias antes do Natal, porque É. a gente ia viajar e passar com as famílias. E você mudou em março, né? E eu fui É. um mês depois, em abril. Em Foi março ele muito já tava rápido, Muito rápido. então. muito. E uma coisa legal pra contar também, que eu acho que é isso interessante, é o fato de quando eu falei que eu tava indo pra Dubai, as pessoas já, nossa, Dubai, já tinham um pouco assim, Preconceito. tinha um pouco de preconceito. Mas é muito engraçado que todo mundo, todos os meus amigos, pessoas, obviamente, super esclarecidas, as primeiras coisas, mas e a Poli? O que você vai fazer com ela? As pessoas tomavam um susto porque todo mundo tinha essa ideia de num país islâmico É. que Eu ia ter que me vestir, as pessoas usar a achavam que ela ia baia. ter Não, que e usar ela a não baia. trabalhar. É. E aí tem uma Perigoso, curiosidade. perigoso. Que é perigoso, as pessoas desrespeitoso. achavam que era perigoso e é justamente o O oposto. oposto. Mas É o lá, então, a oposto. cultura é islâmica, né? A cultura É. islâmica, 100% islâmico. 100% islâmico. E ela católica. E ela- Você sim. também católico, professa... Nós também sim, somos de ir católicos. na igreja, Então, todo como é que domingo, vocês isso. lidaram com isso? Então, mas Como é que justamente isso. ser católico Que em Dubai. Que o isso Dubai é é o um- oposto disso. é o porque o que- Dubai é um país super, super aberto.
porque o sheik de Dubai tem essa visão de construir um país super aberto a outras religiões, inclusive. Uma Talvez coisa é uma legal. pergunta, assim, boba, Tem mas tem igreja, igreja católica tem, lá, a gente então? ia na Católica. missa. Tem duas Então. igrejas. Na época tinha duas, quando a gente mudou. Duas igrejas católicas. A A gente frequentava a missa, grupo de oração. Que tudo. legal. Mas tem mesmo. sinagoga, tem. Sim, pra claro. Quem é judeu, É livre, é livre. a expressão É livre, de livre, fé livre. religiosa. E vocês Você pode se- professar e- qualquer fé lá, Pode. correto? Em Não. algum momento vocês sentiram algum preconceito por Não. ser católico, Não. ser Nenhum. imigrante? Nem por ser imigrante. Muito pelo contrário, o 80%. preconceito vem das pessoas do Brasil em relação relação aos às árabes. pessoas, aos muçulmanos, ao país árabe. E é engraçado que essa visão até do sheik de abrir para que mais estrangeiros morem lá, acho que a gente ajudava, inclusive, a quebrar esse preconceito. E explicar que o país é o oposto, Exatamente. muito pelo contrário. Isso acaba quebrando mesmo, Muito, porque você tem a ajuda oportunidade de ir, viver É. sua vida normal. Normal. Então, vocês podiam expressar a fé, Aham. viver Exato. normal. E A assim, vestir roupa normal. eu nunca me senti coagida, eu nunca me senti em perigo, porque Você- muita é gente isso que eu fala, vou ai, perguntar, rouba você a nunca- mulher. Não, é. não rouba, é mentira. Rouba a mulher no engraçado, shopping. Tem, porque as até pessoas- hoje me perguntam, ai, saiu um vídeo, eu falo, é mentira. Nunca uma mulher foi roubada lá. Nunca. A mulher é super, pelo contrário, Tá quase sabe? mais contrário. fácil Isso ser é roubada aqui, engraçado. né? Não, Que é o eles contrário, o param país- e colocam a gente dentro da van. Da É van, uma você coisa contou esses absurda. Eu dias. quase Foi ela passei que por a contou da situação. van. Foi horrível. É. Você vê acontecer. É verdade. É. Não é fake, gente. Dubai, Aqui é verdade, Dubai hoje em lá dia é é a verdade. cidade, isso eu posso, que muda, esse ranking muda, mas até onde eu sei, era considerada a segunda ou terceira cidade mais segura do mundo. E é bem desenvolvido. Eu nunca tive, né? Nos não, Emirados maravilhoso. Não, Árabes. Dubai, eles Tenho têm até curiosidade de ir lá, mas é bem organizado. É. Pelo que a gente vê, né? E evolui muito, né? muito- De quando a gente mudou. Quando a gente mudou, realmente, assim, Ramadã, que é o mês religioso deles, que eles fazem jejum, quando a gente mudou em 2014, o primeiro Ramadã, era um Ramadã que a gente tinha que andar mais pouco mais coberta por restrito, respeito. A gente realmente não podia consumir, porque eles ficam de jejum do nascer do sol ao pôr do sol. Sim. Então a gente realmente não podia consumir nem água em locais públicos na frente deles, senão tomava pito do guarda. A maioria das coisas ficavam fechadas, de restaurantes e tudo mais. Você ia no Starbucks, ele podia pôr o café take away, escondidinho, você só podia tomar em casa. Claro que você tinha que seguir as regras naquele sentido. Tinha essa questão do casamento, de não valer união estável. Algumas coisas, questão de banco. Lembro quando a gente foi querer abrir uma conta conjunta, ele foi querer me colocar no banco. Parecia que ele tava assim, doando a vida, assinando papel. Foi né, uma burocracia Mas isso é por causa maior. das leis que Das seguem leis a lei islâmica, Isso. que Mas, são os assim, detalhes que não atrapalham não absolutamente atrapalha em sim, nada e você zero. vai Zero. aprendendo. É, Mas respeitar hoje... a lei local. A lei local. E É isso. bebida alcoólica? Também é uma coisa que, assim, é igual aqui. As pessoas também me perguntavam Não, que era um eu tenho preconceito. essa Mas eu falei assim, curiosidade. porque Como é que é? Você eu- pode... Eu como e é a que é? Polly, a gente gosta É uma muito de curiosidade minha beber, mesmo. churrasco, Então, beber cerveja, tomar um festa. choppzinho Sair e tal, em restaurantes né? que tenham bebida Sair em restaurantes alcoólica. pode tudo. Só que lá, assim como aqui você não pode beber em lugar público, Na rua. lá é igual. Mesma coisa, A mesma similar coisa. aos Estados E Unidos. assim, então. Similar. lá não vende bebida alcoólica em qualquer lugar. Mas lá o pessoal coloca a cerveja na... Não, né? lá, Pra praia. lá as pessoas Respeita- É porque respeitam lá demais, eles é. respeitam todas as leis. É, Porque lá a cidade de respeitam. Dubai, ela é inteira monitorada. Existe um dado, eu não sei, vou falar talvez besteira aqui, mas sei lá. Pra eles acharem uma pessoa que comete qualquer tipo de crime, demora de 3 minutos, 5 minutos, pra eles pegarem essa Uau. pessoa. É, porque a Uau. cidade Porque a inteira cidade é monitorada, inteira né? monitorada, inteirinha, tem Nossa. câmera. Lá nada é Tudo. público. Você não pode fazer nada, por exemplo. O prédio que você mora, o condomínio, a rua em frente, é da EMAR, da construtora. Então tem um dono. A rua não é pública, lá nada é público. Uau. Você não pode gravar, filmar coisas Eles acham tudo, profissionais. Tem entendeu? policial. Tudo é. Pra monitorado. tudo quanto é Isso. lado. Então, assim- essa coisa de, não, mas vou tomar cerveja aqui no... Não, Não. se não pode tomar Não cerveja na pode. praia, não pode. Não pode. Mas tem, em todas as praias tem um restaurante, se você olha pro lado, tem resort pra tudo quanto Como é que lado. funciona? E A todos os estrutura resorts é podem. gigantesca, Então, Como que né? funciona? É. Todos os Estrutura. restaurantes, hotéis de complexos, eles têm uma licença pra vender bebida alcoólica. Ok. Aqui funciona assim É. também, Sim. né? Mas o local não pode tomar, não tem um lance desse? O Poder local pode. islâmico mesmo? também pode. Também Ah. pode. Ele não Ok. pode comprar bebida alcoólica em liquor store. Mas ele Ah, pode. Se ele for muçulmano, se ele der o documento, eles não podem por lei vender. Mas eles podem ir no restaurante. Mas e eles tomar podem no beber. restaurante É. pedir. É. Só que É igual. o que acontece? Mas Eles ele não. não pode comprar numa liquor store, ele vai comprar onde?
Não, num restaurante. Num ele restaurante, Mas pode. ele não pode pode. comprar pra levar pra casa dele? Mas alguém Se pedir documento, mas alguém É aquela pode coisa comprar. assim também que não é Enfim. porque não é a lei, sabe? É uma coisa que eles podem. Olha, Religiosa também. É religioso. Você tem que Eu entregar nunca- o seu passaporte eu- ou um documento eu- quando você vai comprar no nunca- Liquor eu não Store. conheço- Também, né? Pra conferir identidade. Mas é uma coisa que, idade. assim, de novo, acho que é o país inteiro foi abrindo E as sim, portas cada vez abriu, mais. né? Cada Porque, dia ó, que passa tá mais a minha experiência tranquilo. com pessoas do Oriente Médio, né? Eu nunca tive no Oriente Médio, nem em Dubai, né? Mas eu fiz um mestrado aqui nos Estados Unidos. Na minha turma tinha muitos colegas da Arábia Saudita. Ah, não, mas então aí é outra diferente? história, completamente Ah. diferente. Mas eu tô dizendo que eles iam pras Completamente. festinhas lá da escola e tomavam. Sim, também, Entendeu? inclusive, É eles isso que eu tô falam muito, dizendo. Aqui muitos nos Estados árabes, Unidos. muitos, Aqui, né? Eu não muitos sei lá. sauditas que acabam Mas no morando nos Ramadã, Estados Unidos. realmente, eles ficavam, tinha um momento lá na Sim, aula, de parava, jejum, eles tinham que ir lá de fazer oração. aquele ritual Eles e vão. tal. O que não é comum, nunca foi. Você vê um árabe vestindo a candura, que é a roupa branca, ou um árabe vestindo a abaia, bebendo numa mesa de um restaurante, tá? Geralmente... E tem muito muçulmano, a gente tem amigos muçulmanos que não usam candura, que seguem a religião, mas que bebem. Muitos amigos muçulmanos, são muçulmanos de religião. Aham. Mas essa questão do álcool, entendeu? A gente tem um casal de amigos que o marido dela bebe e ela nunca bebeu. Que é um dos nossos e eles melhores são amigos nossos lá. amigos, eles são portugueses, É. eles nasceram em Portugal, são de família muçulmana, os dois de família indiana. Eles mudaram pra Dubai e assim, eles sempre tomam bebida alcoólica, ela nunca bebeu e eles são muçulmanos, mas assim, seguem Ramadã, no Ramadã fica sem. Enfim, então assim, a questão do poder beber, não poder beber, usar a roupa, muita gente me Vai questiona da isso. pessoa, Vai da né? pessoa, Isso. exato. Como ela tá lidando com a religião. Exato. Fala, Você elas chegou são a usar a obrigadas. veste Nunca. típica? Então, Ah. elas usam porque elas são obrigadas, tá? Existem alguns países, por exemplo, a Arábia Saudita, países mais, né, fechados, que pode até ser. Mas em Dubai, pode ter certeza, eu não vou falar que é 100%, 90% das mulheres que usam a baia, porque que se elas cobra, querem. porque É. elas querem. Que elas Querem, querem, não é? Então é. você deu um exemplo, você nunca Nunca. usou em nenhum Mas as momento, pró- nenhuma E ocasião, vocês né? moraram lá quantos anos? 8 anos. 8 anos. Antes de vocês irem lá pra viver, vocês já tinham ido a Nunca. Dubai a Não, passeio? nunca, foi a primeira Nunca. vez. Já chegou. chegou A de gente mudança. já chegou, ele foi um mês antes pra organizar algumas coisas e eu precisava, porque eu tinha que sair do meu emprego, eu ia mudar pra lá e eu queria organizar a minha vida, né? Vende carro, vende isso, né? Organiza a vida, algumas malas. Então ele foi primeiro também pra sentir, eu cheguei algumas semanas depois, mas assim, a gente chegou, ficou num hotel pra procurar um apartamento, pra finalizar de organizar a documentação. Eu, ela e o cachorro. O cachorro chegou dois Chaga- meses o depois. nosso cachorro chegou então, eu ia depois. perguntar, vocês têm filhos, né? Hoje tem, a Hoje gente não temos, mas tinha. não Então, e a e gente na não época era não casado. A tinha. gente tinha um cachorro. A gente tinha um bulldog francês, que era Que como se seria fosse nosso o- filho. O é. filho, que E foi aí- alguns meses Mas depois. então o filho de vocês nasceu? Em Lá, Dubai, em Dubai. Francisco, mais velho. Uau, como é que é Nasceu lá. isso? Eles são... Qual a nacionalidade desse... É brasileiro. Brasileiro. Então, isso é uma coisa que Tá é vendo? Olha diferente. que Eles não dão... interessante. Eles nasceram em Dubai. Eles não dão Eles não nacionalidade, dão nacionalidade. nem se você Sério? nascer lá. Não, se você Que morar a vida inteira lá. curioso, sério? Não Ele- existe a mesmo possibilidade. nascido, porque aqui nos Estados Unidos E como que é? é nato, nasceu É. aqui, É, você na tem o hora. A direito. Maria, né? Nossa É. segunda filha nasceu aqui, É só tem americana. passaporte americano, É. nem tem o brasileiro ainda. E Exato, o, pra tirar o desculpa, é brasileiro Maria tem que e pedir, Francisco. né, a o nacionalidade. Francisco nasceu em Dubai, É. mas não tem a nacionalidade. Que curioso. Vou contar uma É, história bem rapidinho, curioso. engraçada. Esses dias eu tava no parque com o Francisco, e aí tinha um casal de brasileiros com uma criança. Aí ele começou a falar em português, aí o cara falou assim pra ele, ai, você é brasileiro? Aí ele falou, não, eu nasci em Dubai. Ele falou pro cara, Eu sou aí o cara- brasileiro de Dubai. ele falou. Não, ele falou, não, eu nasci em Dubai, tipo assim, aí, né, porque ele realmente nasceu lá, tá É. certo, ele nunca morou no Ele Brasil. nasceu em Dubai. Bra- Mas ele brasileiro. é brasileiro. Lá, os Emirados Árabes, E aí eles fica não dão como cidadania. no documento? Não, ele tira o passaporte, Tira ele o pega passaporte uma brasileiro. certidão, que vem em inglês, em árabe, certidão de nascimento. Não é uma certidão, é um documento de Olha- nascimento. olha Não, mas só, certidão- é uma gente, cidade de ó, nascimento de isso. Dubai. Olha só que interessante. Um brasileiro que não nasceu no Brasil. É, Com a É. certidão de nascimento em inglês e árabe. Isso. é isso. Que coisa Aí curiosa. você É isso tem que mesmo. ir na embaixada do seu país, isso qualquer pessoa, no caso a gente da embaixada brasileira, e ele tem que tirar o passaporte. Em 15 dias, Em né? Não até lembro. 30 É. dias tem que sair o passaporte. Aí vem lá, nacionalidade brasileira. Brasileiro. o Emitido documento em Dubai. dele. Emitido Nascido em Abu Dhabi. Dubai. É isso. Uhum. Que Gente, interessante, que interessante. Eu não sabia, assim, É. que E era desse jeito. eu imagino que em breve vocês serão americanos. Então, Aham. o Francisco também Vai será ser um cidadão americano. Nascido em Dubai, brasileiro brasileiro. nascido em Brasileiro Dubai. Que nascido em história, hein, Dubai, cidadão Francisco? americano.
Peça. E ele Que tem o bacana. passaporte, a gente tem o passaporte italiano também, que tem a cidadania. Às vezes a gente Italiano. viaja e ele olha e fala, mamãe, mas que passa? Eu falo, esse passaporte, ele não entende Que muito bacana. bem, né? né? Cidadão do mundo. Ele O Fran. Ele E é. até pra ele entender, assim, explicar, né? E você nasceu onde? Porque às vezes as pessoas querem uma identidade. Eu nasci igual você. Você nasceu em São Paulo. Em São É, eu Paulo, sou tal brasileira. lugar, eu sou brasileira. Eu sou Nata. pauli- Nata. A Maria vai ser americana. Meus pais são brasileiros, Não, mas ela é eu sou americana americana. nata, porque ela nasceu em solo Agora ele americano. nasceu né? em Dubai, mas não pode dizer. E eles permitem pra quem? Só quem é filhos mesmo de. Só para quem é Linhagem de sangue. de Emirados, como tem por linhagem de sangue. Isso é um jeito Por deles linhagem proteger, sanguínea. um jeito deles protegerem até os Emirates, né? Chamam Emirates. Chamam de Emirados. É até para proteger a linhagem deles mesmo, porque Eles têm o muitos país benefícios. porque eles têm muitos benefícios, porque o país hoje em dia tem, acho que 90% são Expat. estrangeiros. São estrangeiros. Então eles fazem isso porque os Emirates têm benefício. Então, Pra não assim, perder o controle, talvez? para não perder o controle. Não, é porque eles têm Porque eles têm benefícios. muitos benefícios. Porque não é democracia É porque lá, né? assim, Não. vamos Não é. lá. Pra você Não é. morar em Dubai, o que você precisa? Ou ter um emprego, estar trabalhando. Você nunca vai ter um visto de residente que você pode ficar lá. Você nunca vai ter um documento, um passaporte que você pode simplesmente morar lá. Ou você tem que abrir uma empresa. Diferente daqui que tem green card, lá não E tem. é Não tem. provisório, tudo provisório. Sempre. Tem Se uma você tem a data, empresa né? e fecha a sua empresa, Você tem que ir embora. Mas não Pode ir embora. existe um caminho para uma pessoa que se estabeleceu lá, ter empresa, de um dia se tornar um cidadão. Não. Nunca. Não existe. nunca. Ela vai ter que Nem sempre estar Abel, trabalhando para Nem o país. tendo um filho, porque aqui, se você tem um filho nascido aqui, quando Nem ele sei. faz 21, ele te passa, né, a cidadania. não. Mas posso contar uma coisa que é interessante, que realmente você não tem. É que é uma coisa que eu falo sempre de Dubai. As leis são muito. Se você, o que você me perguntou, não é democrático, mas é, ao mesmo tempo, um país que eu me senti mais próximo do que uma democracia pode oferecer. Sério? É tudo Mas, muito peraí, Porque é Claro. tudo muito pensado Que para o cidadão. Então você curioso. tem muitos benefícios, todo mundo tem muito benefício. Não, Desde que você respeite as regras e as leis, você vive muito melhor do que em muita democracia. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem diferente daqui dos Estados Unidos. Se você quer morar em Dubai, é possível. Você consegue um visto de trabalho em menos de uma semana. freelancer, Você Não tem consegue. muita burocracia. Não tem muita Não. burocracia para você conseguir morar lá. Só que a partir do momento que você não for produtivo, que você não estiver trabalhando, que você não estiver contribuindo provar para a o seu sociedade, eles vão te convidar eles você vão a te se convidar retirar. você sair. a se retirar. Isso. Você tem um Entendeu? emprego. Se você é Quer demitido... dizer, regra clara Regra que clara, funciona. se você vai para lá Então, e produzir, aí, Bruno, você vai é ficando, um assunto entendeu? para outro podcast, É. mas regras será que a funcionam democracia mesmo. está funcionando, É. gente? Vamos analisar isso aí. porque Mas lá é tudo isso, entendeu? funciona. É um isso. Porque assunto... quando eu funciona. disse democracia, teoricamente, na verdade, conceitualmente falando, a maioria dos cidadãos, né, Isso. vão votar e escolher um caminho. Lá não tem essa Não, possibilidade. não Tanto tem. que eles são A minoria, regra é pelo que você clara. falou. É Mas isso. eles mantêm o controle. Exato. De As tudo, regras do são país. eles que estabelecem Exato. como que é o Quem país entra, quem e como, sai, é que vai, quem fica. como é que vai Quem funcionar. entra, quem sai, quem fica. Sim. E vamos É. falar então sobre essa vida É. de vocês em Dubai. Como é que foi isso, Polly? Você abandonou sua carreira, Sim, você... eu pedi demissão, eu não falava inglês, mas assim, eu não conseguia conversar com um taxista. Eu não falava nada de inglês. E aí eu fui estudar, né? Porque eu precisava aprender inglês para me comunicar lá. Eu estudei, eu fiquei 1 ano fazendo um curso de inglês. E aí eu decidi que eu queria fazer alguns freelas na minha área como publicitária. Comecei a fazer uns freelas, comecei a tentar arrumar um emprego, mas o meu inglês ainda, para trabalhar lá, ou você precisava ser fluente no árabe, principalmente para minha área, que é atendimento ao cliente, ou muito fluente no inglês para ter um cargo bom. Enfim, e aí a gente começou a viajar muito, até o interesse por viagens veio desde que a gente chegou lá, 2 meses que a gente estava lá, a gente foi pra Jordânia, Maldivas e Ásia, a gente conhece praticamente tudo da Ásia. Que legal. A gente começou a viajar bastante, e aí meus freelas tinham datas, às vezes eu não conseguia viajar. Eu não tinha filhos, eu gostava de passar um tempo maior no Brasil. Ele tinha uma flexibilidade maior no trabalho. Eu falava, gente, mas não vai rolar, né? Eu trabalhar um emprego fixo, não ganha tão bem. E o turismo lá muito forte, se desenvolvendo. Eu conheci muitas pessoas de dentro do turismo, muitas amigas. E aí eu falei, bom, eu gosto de viajar. Eu já produzi um conteúdo no perfil fechado. As pessoas sempre- deviam te perguntar, né? Super, eu já Isso, ajudava as Dá amigas. dica, me... Fazendo roteiro, eu fazia reserva, Ah. eu ligava nos hotéis, eu sempre, a gente viajava, eu era daquelas que fazia o e-mail com todas as dicas pra Aham. depois Legal. disparar pra todo mundo. Bacana. Dos restaurantes, né, amor? Sempre Você gostei. já era uma Já concierge de era viagem isso. sem Sem ser, saber, né? Eu tô nos hotéis que a gente vai. O Francisco, quando ele fez 1 ano, a gente reparou no passaporte dele tinha 10 carimbos. Ele já tinha diferentes. feito 10 viagens internacionais. O A primeira Francisco, dele eu vou foi te com falar, 3 hein? meses O pra Hong Francisco
que Uau! é outstanding. A o primeira menino. dele foi pra China, 3 meses. A gente passou o Réveillon em Hong Kong. Ele tinha 2... Ele ia fazer 3 meses no Réveillon. Véspera de Réveillon. Porque é uma coisa que Nossa. a gente falando assim, é até engraçado, mas Dubai, todo mundo que mora lá viaja Muito. É aquela coisa assim, tem um feriado de 3 dias na semana, eles pegam, porque é um hub Tem de voo, aviação Emirates, também, né? Super Isso é Bowl. Tem um muito- voo direto de Miami pra Dubai. Tem né? voo Não, direto pra qualquer Tem voo lugar lá. direto pra qualquer lugar. Principalmente Tem voo direto Ásia, pra qualquer Europa. lugar, E então os ele fica... custos são altos pra Não, viajar ou é é acessível? é e acessível. todo É mundo bem viaja? acessível. É acessível Por isso que também. todo mundo viaja, porque é muito acessível. Tem muito voo, muita E tem opção. muito você tá a 3 horas de uns lugares paradisíacos. Então todo mundo, no final de semana, acaba viajar. pegando. É Legal, lugares, pra quem tá né? no Brasil, é tipo assim, você se programar pra ir pra Exato. Hong Kong é uma grande É. viagem, E a gente, né? a gente queria ir pra outro lugar, nem lembro onde era, não tinha voo. E aí apareceu esse voo pra Hong Kong e tava de última hora. Ele falou, tá, vou conseguir 4, 5 dias aqui. Ah, então tá. E eu sempre tive essa facilidade, né, claro, eu já trabalhava com isso na época que o Francisco tinha nascido, com turismo. Mas só em Dubai, eu comecei atendendo... Enfim, aí eu decidi trabalhar com turismo e eu me especializei primeiro, eu era uma concierge de luxo em Dubai, trazendo brasileiros para Dubai. Eu não vendia hotéis, como a gente vende hoje na agência, hotéis, passagens e tudo mais. Eu organizava experiências. Iates privados, com festa, passeios, enfim, de helicópteros, carros de luxo. Restaurantes difíceis de conseguir Restaurantes reserva. difíceis de conseguir. Eu fazia o roteiro, dava as dicas. Sempre tive muito contato dentro dos hotéis. Sempre tive muito contato com muita gente por conta do meu relacionamento lá das minhas amigas. Que eu tinha amigas dentro da Emirates, amigas dentro do Grupo Jumeirah, que é o maior grupo de hotelaria. Sempre tive amigas pessoais próximas, o que ajuda muito. Sim. Enfim, jantares privados no deserto. E aí, as pessoas, as agências, os amigos, todo mundo começou a me procurar para Dubai. Foi aí que deu o boom. Só que logo veio a pandemia. Ah. E aí, eu lembro que eu falei, gente, mas comecei a trabalhar com turismo agora. Veio a pandemia. Dubai, a gente ficou 100% Como foi a pandemia lá? isolado, trancado dentro Por de casa. 3 meses. Por 3 meses, sem poder descer no... Acho que foi um dos países mais rigorosos durante os Tinha primeiros 3 toque meses. de recolher. Não podia sair nem de carro, porque Compras multava a online. placa. Tinha Ou podia ir ao aplicativo. mercado. Você tinha um app. Tinha um aplicativo. Você podia sair de casa, a pessoa individual, adulto, sem filho, sem nada, 3 vezes por semana. Uma vez pra ir no supermercado mais próximo que o aplicativo te dava, que é geralmente embaixo do prédio, assim, mercadinho, que a gente tem nos condomínios. Caramba. Uma Tudo vez... controlado. Controlado, Vocês- com Vocês policial. contraíram o vírus, o Covid? Não. Aqui. O Bruno foi pegar em Nova York depois que já tinha depois decretado que não decretado que existia. não E eu existia Lá em peguei. Dubai, né, vocês não Nunca. pegaram. Então, isso que é engraçado, porque Nunca. nos primeiros 3 meses foi assim um lugar que a gente falava, gente, a gente olhava pro Brasil, que vocês não sabem que tá em pandemia e não, a gente trancado. Trancado, 3 meses, trancado. aquele lockdown super Não sai de rigoroso. casa, Só você que descia no depois prédio. desses 3 meses, a gente começou a ter vida normal. Eu voltei a trabalhar. Voltar pro Totalmente escritório. normal. Não, foi Totalmente normal, um algumas pouco exagero, regras, mas é. com regras. Mas voltamos Não a. tinha o controle, Mas né? Voltou teve mais- a segunda onda depois, não É foi? porque, então não, Então, mas é porque mas a como é um país segunda muito onda, controlado, Eles eles só tinham controle. fecharam o aeroporto e eles É. não colocaram restrição nenhuma com a gente. Exato. Porque dentro do país estava em Dentro ordem. do país estava em ordem, Tipo, não entra exato. ninguém aqui mais pra Gente, bagunçar. isso, Estamos em ordem. Em 3 meses que eles colocaram a gente de lockdown, eles construíram hospitais de campanha com medicação para atender mais do que a Do que podia. população. Uau. Então eles Tinha- conseguiram ter esse controle de olha, gente, vocês podem ir de novo frequentar Tinha os médico, resorts. tinha remédio, Pode de novo tinha ir tudo. pro restaurante. Então, assim, eu brinco que eu falo assim que todo mundo viveu uma pandemia super rigorosa durante esses 2 anos da pandemia, 2 anos e pouco. E a gente não, a gente Viveu o Vocês viveram começo. 3 viveu meses. 3 meses Dias- piores, até é. muito E a mais. questão do aeroporto vigoroso. fechado, que não É. podia ir e vir, pessoas É. ficar. Mas a gente já morava lá. É. E assim, e é engraçado lá, eu não vou saber falar exatamente, mas naquela época de crise que foi fechando, muitos mortos, assim, lá, você teve mais de 1.000 e poucas pessoas que morreram, e mais velhas, pessoas bem idosas ou com alguma doença. As pessoas não tinham essa questão de ficar na UTI, eles estavam preparados para atender. E era tudo muito rápido, você não podia ir no hospital, o hospital era controlado, vinha em casa, isolava. Os trabalhadores que moravam em casas compartilhadas, por exemplo, eles tinham um lugar para levar essas pessoas, para não contaminar outras pessoas, muito teste, tudo fazia teste. O governo te controlava pelo celular, você tinha multa se você saísse de casa. Se você tivesse com Covid, você tomava uma multa de 50 mil dirhams, que dá uns $15 mil. Uau. E eles controlavam pelo celular, se
te pegasse na rua. Então, ninguém saía de casa, ninguém furava. Então, é um país 100% vigiado mesmo. E aí, Não o tem vírus... como por isso que eu sair falei que, fora assim, da é uma coisa regra. A que gente tem- não pegou, nossos Eu amigos acho não isso pegaram. ótimo, né? Funciona, né? Porque funciona. É. Funciona. Numa hora Aqueles que dessa eu se também encontro lá numa hora funciona. dessa É, funciona. gente, seguir as Funciona. regras Seguir as realmente regras dá faz a certo. diferença. É, Faz numa a hora dessa diferença. você vê E que eu tenho uma funciona. curiosidade, você fala o árabe? Você aprendeu? Não, nenhum. A gente Porque eu vi morou que lá ela 8 falou. anos. Salam que aleikum. forçou É, no- a gente fala Inshallah. 4, 5 palavras cinco no palavras. máximo. A comunicação em inglês lá Inglês. flui perfeitamente. 100%. Inglês é a língua oficial. Oficial, é. Legal. Inglês legal. nas Não, escolas. porque o curioso, né? Que é árabe, por isso que eu falei, de repente Sim. ele E aí estudou, tá, aprendeu. ok. Vocês ficaram esses 8 anos em Dubai e tudo mais, e aí vieram para os Estados Unidos. Como que foi isso, gente? Foi do mesmo jeito, recebi uma proposta. Ele a foi minha transferido. agência, eu fui transferido. É. Basicamente, para simplificar isso, eu trabalhava numa agência multinacional, a mesma agência que eu trabalho hoje em dia. Mas foi mais fácil a mudança, Mas foi mais né? fácil a Porque a gente já mudança, morava é. lá, Francisco nasceu lá. É. Então, aí no pós-pandemia eu tava trabalhando com turismo. E aí Dubai foi o primeiro país a abrir também. Como ele se preparou, Dubai foi o primeiro país, foi um dos primeiros, os Emirados Árabes, Aí né? bombou, né? A Bombou, abrir pro é. turismo. Não tinha nada E aberto, todo Dubai mundo com estava uma sede aberto. louca de É. De viajar. viajar. Porque ele estava preparado. E aí o trabalho da Poli começou E aí meu a bombar trabalho ainda mais, né? começou a Porque bombar. todo mundo no mundo fala assim, olha, eu posso viajar, para onde eu vou, é o único Lugar que você pode lugar que ir com poderia era estrutura. Dubai. É Então teve Dubai. um boom Tá de preparado. brasileiros, inclusive, querendo Não, hoje o conhecer brasileiro, se você analisar bem, pelo menos eu acompanho, né, vários amigos do Brasil vão para Dubai, É. vários. Né? Mas acho que eu muito- vejo lá, eu vejo no Instagram o cara Mas tá lá em ficou Dubai, bota popular Mas acho que foto, ficou no foto, popular por causa pós-pandemia. disso no pós-pandemia. Então, é é. engraçado E aí isso, a né? Maldivas, É. logo na sequência, a Maldivas abriu com teste de Covid, com restrição, É tava um- barato, então a galera que tinha o sonho de ir pras Aham, Maldivas, era o Maldivas momento. pós-pandemia é um valor que quem foi, nunca mais. Tipo assim, era 5 vezes mais barato do que depois que Nossa. tudo voltou ao normal. Então começou esse movimento do brasileiro aproveitar pra ir pra Dubai e pras Sim, Maldivas. Porque também nem É. todo mundo tinha coragem de viajar, né? É. Então os corajosos pagavam barato. E eram É. lugares mais controlados, né? Porque assim, você tinha estrutura de hospital, você tinha que fazer teste. E E aí, tem também a questão de convenções. Não, Dubai hoje é um local muito utilizado por conferências, Sim, sim, eventos, não hub tem de- isso? Que eu vejo amigos. Então, de vez em quando ele tá lá, tô aqui num congresso, sim, sei lá, num muito, evento, muito. numa feira. Internacionais. Exatamente, de Exatamente, medicina, vários, é. vários É hub, ramos né? da Isso é um economia. esforço do governo. O governo Porque- incentiva. Começou, obviamente, como um polo de petróleo, petrolífero, mas Dubai entendeu que eles estavam numa localização perfeita que está equidistante entre o Oriente e o Ocidente. Então, ele está a 4 horas, 5 horas da Europa, 6 horas da Europa e 6 horas de qualquer país ali da Ásia. Então, é muito fácil para ele. Começou a investir em turismo e virou um hub de distribuição, de mercadoria, de tudo. Por tudo. exemplo, Então, é Dubai muito não tem fácil. imposto. Salário, por exemplo, você não tem nada descontado. Você Não não tem tem. contador, não precisa, não faz contabilidade. faz contabilidade, não não tem contador. Lá em Dubai tava Não, lascado. tava meu. lascado. A né? gente não pode ir pra Não Dubai pode trabalhar, pra não, Dubai. só O que passear. eu vou fazer em Dubai lá? É, velho? A só gente passear. quase surtou. Meu Deus. Depois de 8 anos morando Então- lá, primeiro ano. Então, mas Texas, aí eu tenho, Estados Unidos. eu É, tenho e curiosidade. aqui é- Lá então Tem que não tem pagar. income tax. Não. Não. Você não, o valor que você Zero. recebe, É. você não É seu. declara pra ninguém? Não, Você nada. declara pra ninguém. zero. Nada? Nada, você recebe e gasta. Nada. E as Gasta. coisas que você compra, tem imposto? Tem 5%. Hoje em dia. Hoje, quando a gente mudou, não tinha. É. Recentemente, eles implantaram 5% de VAT. Aí agora vocês estão nos Estados Unidos, mudou É, um pouquinho, Mudou né? um pouquinho, uns Porque a América- 40%, assim. Não, e a América cobra da sua renda global. Global. Não, e uma das leis que de fato funciona aqui na América é os tax, né, Bel? Se não É, pagar os você- tax... Então aquela pode frase dar até minha, prisão. gente, que vocês estão acostumados a ouvir, quem me acompanha, que nós temos 2 certezas na vida. Uma é que a gente vai morrer, que a gente vai pagar impostos. Isso Não, não é a certeza em Dubai. Exceto se Exceto vocês Dubai. estiverem em Dubai. exceto, pode usar. Agora, deixa eu ir pra polêmica aqui. Eu fiquei pensando aqui agora e fiquei aqui maquinando na minha cabeça. A Poli no Brasil, ela tinha a profissão dela, estava independente, foi para Dubai acompanhar o Bruno. Parou de trabalhar por um período e tudo mais. Como que vocês faziam nessa época, financeiramente falando? Porque a Poli tinha toda a estrutura dela. Daí ela foi e parou de trabalhar. Uhum.
Como é que foi isso? O Bruno abria a carteira, junta a Sim, carteira? Juntamos, né? Eu- Juntamos eu- as carteiras. Como aquela que coisa- vocês fizeram? Eu sempre encarei isso de um jeito muito... Porque eu sabia que ela estava abrindo mão da carreira dela, que ela estava construindo a carreira dela em São Paulo. E ela abriu mão justamente para me acompanhar. Então, era uma coisa muito natural para mim saber que desde o começo eu sabia, óbvio, que eu queria que ela continuasse a carreira dela em Dubai. Mas eu sabia e eu Mas sempre não por desde- questões financeiras. não por questões Você financeiras. tinha consciência. Tinha consciência e tranquilidade financeira que sabia que eu poderia sustentar ela. Isso foi um papo que a gente Então, teve quando a gente decidiu Combinado, casar. né? do Combinado, muito casal, tranquilo. Claro. Mas óbvio que é uma coisa que eu sempre me preocupei, até pelo bem-estar dela, por acreditar muito nela. Sempre queria muito que ela continuasse na carreira dela. Mas quando foi que ela comentou, agora que ela teve essa dificuldade para ela continuar fazendo o que ela fazia, que é uma coisa que a gente não Foi imaginava. uma transição de carreira Foi uma bem transição de difícil carreira pra difícil mim. para Eu sofri ela, muito porque a com língua isso. realmente atrapalhou a A carreira barreira dela. da língua A barreira da atrasou língua, um no pouco. caso Graças dela, a muito Deus. mais do que... Porque Mas aí foi eu de mudei boa. o Foi turismo. para um ramo É que hoje isso. Que hoje eu você tá super amo. feliz. Te levou isso. para um outro Super bem. caminho, Te levou né? para outro Que caminho, legal. que graças a Deus ela Legal. encontrou esse caminho de turismo que ela tem, que ela nasceu para isso. Aí que a gente vocês ficou tiveram super essa feliz. conversa, então, Antes. antes para se Na organizar. verdade, antes de surgir Dubai, ele já tinha me chamado pra morar com ele em São Paulo, né? A gente ia morar junto, a gente tinha decidido que a gente ia morar junto. Antes de vir um pedido de casamento, antes de vir em Dubai. E essa foi uma conversa que a gente teve antes de morar junto. Porque assim, eu morava com algumas amigas, eu não tinha um salário super alto igual o dele, eu não conseguiria dividir as contas morando com ele. Então, isso foi uma conversa que a gente teve aberta e ele sempre deixou muito claro, não, a partir do momento que eu tô te chamando pra morar comigo, a responsabilidade financeira é minha. Né? Então, assim, isso sempre foi lá em casa, né? Independente de hoje, tudo que a gente tem é nosso. A carteira aqui é totalmente A dividida. carteira junta. A carteira é junta. Isso. Ele é Isso. nosso, A o meu carteira Carteira- é do casal. Carteira a carteira conjunta. é do casal. O que eu ganho Exato. veio pra agregar, né? É. Claro, é Ah, muito agrega, bom quando a gente claro. pode agregar, É mas muito assim, bom. isso é uma coisa também que sempre me deu muita segurança quando eu comecei a trabalhar, quando eu decidi mudar. Porque quando você começa um trabalho novo, né? Você não ganha dinheiro. Não. Então, assim, ter a segurança de que ele sempre pagou as contas, que ele sempre sustentou, que ele sempre, tipo assim, que o que eu ganhasse viria como lucro e tava tudo bem, se fosse mais, menos, pouco. Isso, aliás, até hoje, assim. A Deu gente liberdade para ela empreender. dá liberdade pra empreender. Eu tenho uma sócia na agência Ananda e também ela. A gente se conheceu em Dubai, marido publicitário. Ela largou de trabalhar com o pai, veio trabalhar comigo, virou minha sócia. E a gente mudou junto pra Nova York. Uau. Enfim, ela tá no Rio. E ela também tem essa liberdade. O marido dela, eles são super... Aham. Né? Eles, assim, a gente tem o mesmo... E é bom, né? estilo de quando vida. O homem realmente Isso. entende isso, que, querendo ou não, gente, é a obrigação, sim, do homem prover, Sim. né? A partir do momento A gente que... concorda com isso, né, a amor? partir do eu momento acho que que- casou, tem que assumir de lógico. fato. Me levou pra Dubai, vida casou, conjunta. tem que É, assumir. te levou, é uma vida junta. Ele nunca exigiu que eu trabalhasse, E que é eu uma, dividisse uma as coisa muito contas. de também... Ela acreditou em mim, ela acreditou na minha carreira. Também. Entendeu? Ela acreditou que se eu saísse daquelas... Se a gente saísse do Brasil e fosse morar fora, seria melhor para minha Pra carreira. nossa Então, nada mais família. justo. Ela acreditou Então, e contribuiu. E Nem contribuiu, que seja a questão emocional, né? De Exatamente. suporte. Eu digo. Exatamente. É o nosso caso É. também aqui. Exatamente. Quando É a um gente pe- decidiu é. mudar para os É. Estados Unidos, a gente já era casado, Sim. é um contexto bem diferente de vocês. Mas quando eu decidi, e eu vim para estudar ainda. Sim. Eu vim fazer um mestrado, eu nem sabia se a gente ia ficar aqui. Eu falei, vou lá estudar, seria um sabático. E ela, não, vamos, todo mundo, não mediu, apoiou. Isso dá um apoio danado pra Dá. gente, que é Muito, homem. Pô, muito. caramba, Mas de verdade. se não tivesse eu tava- apoio, eu estava- você não faz. Mas você eu não, estava não também decide. naquele momento querendo abandonar a carreira, sabe? Eu estava louca pra parar de trabalhar tanto quanto eu trabalhava. Já Aí aí eu já falei, contribuiu. vamos, mas eu vou sem trabalhar. Eu não Uhum. quero trabalhar. A gente tenta, né, É, Bruno? Porque né, no Brasil A gente ela tem, mas a gente atuava não consegue. como Eu tentei corretora ficar de como imóveis, ela estudante. tinha uma A carreira gente tenta bem não ativa. E nos trabalhar. Estados Unidos ela veio me acompanhar. É. Mas é Vem me legal que essas acompanhar. mudanças, que nem a Poli falou, eu acho que o fato dela ter essa barreira de não conseguir a carreira dela anterior como publicitária... De eu ter que me reinventar, eu ela tem que, descobri ela alguma tem que se coisa que eu reinventar gosto. e hoje em dia eu não tenho coisa E que que eu tá tenho dando mais muito- orgulho, que eu tenho muito orgulho da carreira dela, da empresa dela, que eu vejo quanto que ela não só... ela batalha, é super excelente profissional, mas como empreendedora, como empresária, sabe? Eu acho É. muito, muito bom de ver em certos casais, quando acontece a mudança dentro do relacionamento, uma mudança de país, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de carreira.
ou fortalece ou acaba o casamento. É. Das duas, uma. É. Então, vocês estão aí para mostrar o quanto isso fortaleceu, uniu. Muito. E não vai ter nada que vai desestabilizar. Porque nem morar junto a gente chegou a morar. Então, A vocês gente já foi morar foram, junto né, em Dubai. em Dubai. Tudo novo. E aí o que acaba acontecendo, eu acho que é uma coisa que ela me ajudava muito. Por exemplo, nessa mudança, no momento que eu me mudei, eu trabalhava muito, mas muito, né? Ele Nos virava primeiros noite, anos, assim, trabalhava viajava. muito. E ela sempre me ajudou de suporte, que nem você falou, de suporte emocional e Sim, tudo. contribui demais. contribuir. Porque a mudança de- é para todo mundo, né? Alguém tem que cuidar da casa, alguém É. tem que fazer compra do supermercado, É. né? O pessoal acha que a gente não faz Acho nada. que não faz Fala sem nada, trabalhar, é. acha que a gente E agora é não o faz contrário, porque agora Eu tô trabalho numa mais fase do da que minha ele. carreira que eu tô um pouco mais tranquilo, eu trabalho um pouco menos, e ela trabalha que nem uma louca, então eu consigo ajudar ela, entendeu? Então, hoje em dia eu consigo... Ele que aguenta com as Eu que crianças, aguento, né? consigo cuidar um pouco mais das crianças, ou então ela precisa viajar, trabalho sempre, Você eu assume. fico com as crianças. E então. aí vocês tiveram um segundo filho aqui nos Estados Unidos. Pô, ele faz pra gente um comparativo de como foi ter um bebê em Dubai, porque as leis todas Podemos diferentes, falar eu de fico polêmica? pensando. Polêmica. Vamos como lá, que é vamos lá. parir? Vamos falar logo de parir. Parir, lá. vamos Parir entrar em em Dubai, polêmica aqui. parir nos Estados Unidos. E quem tá pensando em ter filho aqui, acho que vai desistir, mas vamos lá. Dubai, maravilhoso. O sistema de saúde lá é incrível. Lá não tem nada público, né? Então, assim, é tudo privado. Vocês pagam seguro Seguro. saúde? Plano de saúde. A empresa Mas pagava o plano de saúde. Pra como você é que- dar um visto pra uma pessoa ou ter um visto, você é obrigado a pagar plano de saúde. É vinculado ao seu visto. Então, todo mundo tem plano de saúde, é tudo privado. Não como aqui, que você tem que pagar uma fortuna além do plano, Sim. né? E tudo funciona muito bem. Então, assim, graças a Deus, eu tive um médico maravilhoso que me acompanhou até Tá o nascimento. incluso tudo naquele valor que você paga. Praticamente Ah, tudo. ok. Praticamente Não tem o tudo. copay. Não tem o copay, Não tem o isso, não tem o copay. copay. Tal do Não. copay. Você nunca sabe que você Copay assina. ou deductible, Não, que é você como se fosse a assina. franquia. Isso, É. você assina e a Você conta chega daí 2 assina e meses, chega. só Deus na É. causa, né? Que você pergunta. Não tem. Claro que às vezes tem uma coisa, um exame, outro, mas assim, sem comparação. A estrutura de hospitais, eu tive um médico muito bom, meu médico era... Lá todo mundo é de algum lugar, né? Então, meu Uhum. médico era grego, um médico super querido. E exames? Faziam exames com frequência? Igual pra no tudo? Brasil. Igual no Lá é Brasil. igualzinho no Brasil. Você tem o WhatsApp do médico, você Uau! vai, faz todos os exames, É, todos acho que é- os acho que é check-ups. bem É parecido bem com o parecido Brasil. com o Brasil, É. sim. O hospital que eu tive o parto foi um dos melhores hospitais, assim, tratamento maravilhoso, tanto das E enfermeiras você como fez dele. parto normal? Fiz ou- normal. Mas Fiz era normal. tipo Por uma opção. obrigação ou opção? Não, por opção. Por opção, eu que quis, me apoiaram. E assim, mas toda estrutura de hospital, enfermeira obstétrica, enfim. Eu tava na sala de repouso de parto. Você já teve filho, né? Já. Pós-parto ali, aquela que eles chamam da hora golden hour, né? Que Uhum. eles incentivam você ficar com o filho ali sem... Lá não dá banho, lá não limpa. Esse esquema igual aqui, a criança, Uhum. né? Quando nasce, eles ficam com você direto. Sai da barriga, fica com você e vai pro quarto. Não tem incubadora, não tem nada disso. Meio que também igual aqui, é um pouquinho diferente isso do Brasil. E eu tava lá e eu já tinha avisado que eu tava com fome. E um pouquinho antes de o Francisco nascer, eu já tinha falado que eu tava com desejo de comer um misto quente. Francisco nasceu, o médico ainda tava na sala, já vem o garçom. Comeu misto quente, comeu suco. Nossa. Meu médico até falou, pode esperar um pouquinho? Mas assim, tratamento, você pode pedir comida, eles entregam. Uau. Eu queria comer japonês. Assim que o Francisco nasceu, eu pedi delivery. O delivery vem na porta do hospital te Atendimento entregar. 5 estrelas. 5 estrelas. E a O- família pode participar, tá Pode. junto? Quem quiser. Bruno tava lá. Minha mãe não foi no parto, mas foi depois. Maravilhoso. E aqui? Agora que começa, hein? E Agora aqui? Nossa, É aqui. difícil. E Quando eu recebi a proposta de trabalho pra mudar pra eu tava grávida. a Poli tava grávida. Da A Maria. gente se mudou pra Nova York. A gente morava em Manhattan, então... Eu mudei grávida de 6 meses, no inverno. Tá, mas seu parto foi onde? Em Nova York ou Miami? Foi em Nova Foi em Nova York. York. Eu Uau. mudei depois já. E a gente, óbvio, antes de Eu mudar, a Poli cheguei- tava grávida, mas a gente falou assim, a gente vai morar em Nova York, vai ter uns hospitais bons, óbvio. que Mount você Sinai, né, pesquisa, Manhattan. É. Melhor Melhor hospital de hospital. Manhattan. Então você Aham. fala, Né? A Tá, tamo estrutura eles tranquilo, têm, vamos gente. ter. A Isso. estrutura... E a Uma gente amiga sempre, tinha a gente tido sempre ouviu filho. falar de Tem. medicina nos Estados Unidos, que é excelente e tudo. Então, teoricamente, a gente veio tranquilo. Né? A gente Tranquilo, sabia é. que, E não tá tinha tranquilo. opção de não ter. Apesar de Aham. que eu pensei É. que eu não podia mais viajar. No final da gravidez, eu pensei em ir pro Brasil ter filho. A hora que eu percebi o que Aonde ia você acontecer. estava? O que ia acontecer, sabe? A hora que eu percebi onde eu tinha realmente Aham. me enfiado. E foi um processo de mudança muito estressante pra gente, muito traumático de lá pra cá. Porque a gente mudou no inverno. Não gosta de frio, Francisco pequeno, Sim. não gosta de frio. A gente
Na verdade, coisa para outro podcast, se eu contar sobre a nossa mudança, assim. A gente estava pronto para sair de casa. Teve a maior nevasca em Nova York, a gente ficou preso em Dubai e não conseguia vir. Isso? 2022. Em fevereiro, a gente desceu, assim, a gente ficou esperando o aeroporto abrir. A gente desceu do aeroporto, eu lembro que a gente alugou um Airbnb ali perto da Times Square. A hora que eu desci do carro, tinha neve até meu joelho. Eu fiquei com medo de cair grávida. Com 35 malas, uma mudança. Uau. E aquele caos. E aí, Nova York estava num pós-pandemia e não se encontrava casa para morar. E é tudo mais velho, né? Não é velho. Dubai, E outra, novo. credit score. Você não podia alugar. A gente gostava das casas, eles não queriam alugar a casa pra gente. Porque não tem histórico de crédito não tinha aqui. histórico de crédito. É incrível. A Foi gente morou muito. quantos meses no Airbnb? A gente teve que começar Quase a mudar de 6 meses no Airbnb Airbnb. e ir pra hotel quase 3 meses. Não conseguia Uau. alugar 3 ou nada. 4, diga. E assim, Meu Maria ia nascer, eu tinha que comprar enxoval. O A Francisco Maria precisava de nasceu, escola. aí eu Foi cheguei num limite. estressante Não, eu cheguei num mesmo. limite que eu Foi. cheguei e falei assim, olha, O Bruno- se a gente não conseguir casa nessa próxima semana, eu vou pedir demissão. Não porque eu não tô feliz com o trabalho, não. Não porque foi nessa calma. Ele falou, eu vou mandar nosso container de Dubai, porque a mudança tá pra Miami, porque nós o vamos pra container, Miami. óbvio, porque umas containers de mudança não tinha chegado ainda, isso chegado. também foi um perrengue. Ele falou, vamos pra eu falei Miami. assim, vamos pra outro lugar, não dá, não tem como ficar aqui. Aí eu falei assim, se a gente não conseguir uma casa em uma E semana, vocês eu não vou ligar pro pensaram em ir pros arredores de Miami, New de Jersey, New York? Connecticut. Não, mas o Mas problema aí- não era isso. O problema era que a gente Essa não tinha parte de nenhum documentação tava a pegando documentação muito. A gente breca. amava as casas e ninguém alugava. Nenhum E fazia lugar. proposta mais alta e alugava pro outro. E você ia lá nos open house, tinha 35 pessoas vendo a É casa. incrível, né? Porque, mandando carta. porque teve Gente. isso, que acho que foi logo após o pós-pandemia. É. todo mundo Que foi o voltou. pós-pandemia ali e Nova York, obviamente, a Foi quando região inteira abriu. É. Foi quando abriu. Então todo mundo voltou para Nova York nesse período. Então tava A impossível procura é alugar. muito grande e Impossível. eles estavam escolhendo pra quem... E eu queria morar em Manhattan, porque assim, o Bruno é mais tranquilo. Eu gosto da agitação, ir pro meu trabalho, E por causa do reunião. trabalho da Poli, de etc. viagem. Trabalho, Porque eu sabia que se eu morasse em New Jersey com 2 filhos. Você não ia pra- vir pra Manhattan Você fazer não sabe. turismo. E eu falava, já que a gente vai morar em Nova York, já que eu tô lá, que vai ser legal pro meu trabalho, mesmo Sim. pra reuniões, pra viagem, pra aeroporto, É. pras pessoas que vêm, clientes, eu precisava estar ali e seria muito mais fácil. E aí, só que também aí tem questão do filho, o Francisco ia pra escola pública, e a gente queria morar num bairro bom, em todas aquelas questões. É. Enfim, por fim achamos, Maria estava quase pra nascer. Quando a gente conseguiu organizar tudo, ela ainda nasceu prematura. Uau. Eu tive um vazamento da minha bolsa, que eu achei que era xixi. Estava no parque, achei que era xixi. Falei pro Bruno, acho que eu fiz xixi. Sangrou, não, tá tudo bem. No outro dia de manhã era feriado, ninguém me atendeu. Meu médico não me atendeu. Não, Ninguém feriado respondeu. e O fim de aplicativo semana. era uma segunda-feira. E a gente, no telefone com o irmão dele, que é médico, falou, ó, Poli, você tá entrando na 36 semanas, né? Dá um pulo no hospital, não brinca com isso. Ah, ok, vamos passar no hospital. A gente ia almoçar, falou pros amigos, ó, a gente vai passar no hospital aqui rapidinho no Mount E quem Sinai. te dava a rede de apoio aqui, Poli? Que você tinha o Francisco pequeno, sua Eu mãe tenho tá... uma funcionária. que A gente fica com tem você. maravilhosa, a Lita. Ela morava com a gente em Dubai. Ela é filipina. Ela te acompanha. Isso, ela me acompanha. E a gente trouxe ela. Ela mudou com a gente. Ela que... E você Isso foi conheceu engraçado. ela em Dubai? Em Dubai. Em Dubai. Quando eu fui Olha. transferida, ela veio pedir pra gente. Falou assim, porque as pessoas, aqui, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? O povo que acha não é uma isso coisa meio comum. doido, né? As pessoas, nossa, mas vocês têm uma babá que mora com vocês? Eu falei assim, na verdade, ela pediu pra gente, eu posso ir junto com vocês. Quando a gente contou, a gente perguntou se ela gostaria. Porque eu sabia que eu ia ter dificuldade com isso. Eu tava grávida. Francisco Não, aqui pequeno, é uma meu grande trabalho. dificuldade. E eu já sabia de amigos que moram aqui. Então, uma das Sim. primeiras coisas, quando o Bruno aceitou a proposta, foi conversar com ela. Falar, você quer ir? Ela falou, sim, super quero, eu vou, vai ser ótimo. Aí a gente falou, então tá. E aí o Bruno avisou a bom. empresa, ó. É eu, filho, minha mulher grávida e... E a minha secretária. É, e a minha secretária, é. E aí ela fez todo o processo de visto com a gente, como o Bruno é transferido, ela já estava com a gente há quase 3 anos. O processo foi feito pela empresa, incluiu ela, ou não? Porque Mais ou menos. lá em Dubai já era assim, ela já morava na nossa casa, ela é das Filipinas, a família dela mora nas Filipinas. Ela morou muitos anos em Dubai trabalhando em casas de família, lá é super comum. Então ela já morava com a gente já dava o visto, lá você tem que dar o visto, né? Aham. Então a gente já dava, o Pra Bruno já era trabalhar. sponsor Já era dela, sponsor dela. já tinha contrato, já pagava. Então a gente conseguiu provar que o Bruno, como veio com visto Que ela de L, fato trabalhava de pra você. transferência, a trabalhava gente com a conseguiu gente, provar né? que a nossa família está sendo transferida e a gente tem uma E ela- funcionária que... ok. Exatamente. Entendi. Incluiu bom, dentro Poli. da mesma... Isso, da mesma. processo. O Bruno ainda é sponsor Sim, dela. Tem um sim. visto de trabalho, de housemaid, que o visto é sponsor. E aí você chegou no hospital achando que não era Cheguei nada, falei, deixa eu dar uma conferida aqui. Claro, apareceu uma enfermeira bem educada, ou não, né? Aham. Que a gente sabe, e falou assim: olha, fiz um exame aqui.
acho que a sua bolsa vazou, mas eu vou ter que esperar o médico que eu não tenho certeza. Eu, como assim, acho que sua bolsa... porque se vazou, você não pode sair daqui. Espera o médico. E saiu da sala. Eu, como assim? Não posso sair? E o seu médico tinha zero contato, né? Zero. No outro dia eu tinha cabeleireiro pra fazer luzes. E no outro dia, meu ensaio de grávida. Eu não fiz ensaio de grávida. Uau. Tipo assim, eu não podia parir Você não aqui. estava preparada. Minha mãe ia chegar com o enxoval da Maria do Brasil no final da semana. Tipo assim, não, a Maria não era uma opção ela nascer. Não era uma opção na nossa vida. E aí chega a médica e fala, uma médica que eu nunca vi, e fala assim, olha, realmente foi isso, a gente vai ter que induzir seu parto. Tá, posso ir pra casa pegar? Não. Posso ir pra casa ver meu filho? Não. Aqui Posso tomar banho? É. Não. Não, você não pode sair daqui, a gente vai começar a indução agora. Eu falei, não, porque eu quero falar com o meu médico. Como assim vai começar a indução? Como assim? Então, por que eu não tô em trabalho de parto? O que você vai fazer? Não, a gente precisa começar a indução, a gente vai te admitir e vai induzir. Tem que nascer até amanhã por causa da sua bolsa, tem que isso, tem que aquilo. Uma mulher que eu nunca vi na vida. Eu quero falar com o meu médico. Não, ele não está um call. Ele vai entrar um call amanhã à noite. Você pode falar com ele amanhã à noite. Eu sou da equipe dele. E às 8 horas da noite vem outra da equipe dele, porque eles trocam o turno, né? E aquela confusão, né? Eu chorei muito. Você se sentiu revoltada. totalmente assim, que você não era Acuada. dona de você. É Você é isso. obrigada E eu a seguir fiquei- as regras deles ali Sabe dentro. aquela Você não tem dúvida? voz, E é uma coisa né? assim, resumindo de toda a situação, mas é uma coisa que chega a um absurdo que, já que vai induzir, sabendo que o médico dela estaria, eu não posso fazer um telefonema? entraria no turno dele a partir das 5, não pode esperar 1 hora, 2 horas, fazer um Até o telefonema. outro não. dia. Não. Eles não se preocupam com E ninguém. você vai é fazendo, obrigado a você é obrigado acreditar, fazer, confiar. Então, e a gente É como incrível, mãe, né? porque o Não. Francisco, eu entrei em trabalho de parto, eu tive todo um processo, eu fiquei no hospital, e é aquela coisa, tá, mas eu não tenho sintomas, minha filha é pequena, prematura, e você vai induzir um parto de que pra mim eu tô ótima, tô indo na academia, tipo É. assim, né, tô bem, é infecção, claro, mas assim, Qual o tamanho do risco Exato. para fazer é verdade, agora, né? é isso mesmo? Eles estão fazendo isso por Você não precaução? tem chance de uma segunda opinião. Porque Olha, você sabe que aqui eles fazem muita coisa por então, precaução, Aham. por medo de um Por processo. medo de um processo. É isso. A gente mora aqui nos Estados Unidos, eu adoro morar aqui, é muito bom, mas um ponto preocupante de morar na América é essa questão de saúde. A Super. Roberta teve um diagnóstico Não, errado. É A gente, incrível. eu vou fazer check-up hoje, eu vou pro Brasil. É, eu também. Vou no A Brasil. gente tem sempre É muito médico. engraçado Eu isso. pego tudo que o médico me fala É como aqui, eu passo falei, para amigos meu lá, doutor João Daniel, amigo meu de infância, médico, nota 10. Doutor João Eduardo, que gravou aqui o podcast com a gente É, também, a que tem um gente hospital excelente lá no Brasil. A gente vai lá no Brasil. É, Porque a eu gente também. A confio. estrutura Sei lá, é muito aqui esquisito existe, aqui essa questão. A estrutura é ótima. Mas os médicos não os são médicos Equipamento, não são. equipamento, aqui eles têm medo de Medo. processo. Tem muito erro de diagnóstico aqui. Sim. Não, Eu acho que tem uma diferença. O meu irmão é médico, um médico excelente, formado pela Escola Paulista de Medicina, uma sumidade, otorrino, cirurgião plástico excelente. E então, óbvio que eu tenho a gente tem essa rede de muitos segurança. amigos médicos, Acesso. Porque, assim, tem ele, eu, a família. eu e meu irmão, nós somos de Presidente Prudente e fomos para São Paulo muito cedo, os dois para estudar. E então, assim, eu convivi com meu irmão e com todos os amigos dele. Metade dos meus melhores amigos são médicos. Que são os que se Então a gente então, sempre essa teve rede. esse suporte. Então, tem assim, que morando fazer fora, a isso. gente sempre liga. E é engraçado que é agora, porque antes eles entendiam. Eles falavam, mas você tá em Dubai, né? Tá bom. Eles achavam que era porque eu tava inseguro com os médicos de Dubai. Mas depois de que a gente se morou em Nova York... Piorou. 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 E ele ficou me perguntando, ele falou assim, mas Cara, Bruno, mas você tá nos Estados Unidos. você tipo tá assim, maluco. Onde já se viu? Os Você melhores vai médicos deixar estão de nos Estados fazer um Unidos. exame aí pra vir fazer aqui. Cara, Hoje, viu? a Só que eu gente tem explico- É incoerente, médico no Brasil. né? Porque ciência, pesquisa tá aqui. Tá aqui, mas aí, se eu Só entendi, que- eu explico pra ele isso. Eu falei assim, mas tem uma diferença muito séria que eu acho que é o seguinte, que no Brasil, os médicos, ele tem a questão clínica muito forte, né? Então, se você vai no médico, o médico te escuta, olha no olho, pergunta, ele ele te ouve a história, porque aí ele faz as ligações e ele te dá o diagnóstico. Aqui não. Eles não estão preocupados, não estão nem aí com você. Nem aí. Então, assim, aqui é um lugar muito bom se você tem alguma doença rara, ou tem que entrar em cirurgia, você sabe que você vai ter bons cirurgiões para cuidar de você. Medicamento, né? Você Medicamento, precisa de obviamente, estrutura, precisa da mas estrutura, médico uma tem. grande emergência. Eu já ouvi relatos de ela era esposa de um amigo meu, enfermeira, na época do Covid. De paciente, tipo assim, o médico, mais um número. O cara tá mais um morrendo, ele número, morreu, morreu. É. Tipo assim, que E aí, loucura. como é que terminou o seu Então, parto? e Vamos aí lá. eu fui, me induziram. Graças a Deus aqui eles incentivam o parto normal e eu queria, né?
Aí eu passei a noite toda. Eu tive uma enfermeira na madrugada que ela judiou de mim. Teve uma hora que o Bruno acordou, eu tava chorando e ela estava me maltratando. Eu comecei a tossir porque eu tava com refluxo, porque eu tava nervosa e eu pedi um remédio de azia pra ela. E aí, uma hora ela entrou, eu falei, cadê meu remédio de azia? Ela falou assim, eu tenho outros pacientes pra atender. Eu falei, tá bom. Aí eu tava tossindo. Aí ela veio e mandou eu pro máscara. Porque ela falou de risco. Ai, vai que você tá doente. Eu falei, mas eu não tô doente, eu tô tossindo. Ela queria que eu ficasse de máscara. Deus. Aí ela entrava na madrugada. No quarto que ela de respiração, que ela toda... Quero que eu ficasse teve de que ficar usando máscara. máscara porque ela tava Não. tossindo por Aí causa eu do tirei a refluxo. máscara pra dormir, ela entrou no quarto, era, sei lá, 4 da manhã, acendeu todas as luzes e gritou comigo de longe, falou, você tá sem máscara, eu preciso medir sua pressão. Eu falei, gente, mas deixa eu dormir. Eu vou ter um parto, sabe? Assim, enfim, Maria nasceu prematura, teve uma baixa de glicemia, já mandaram pra UTI, claro, pra observação, não tem nem conversa, né? Nem conversa, ficou em observação dentro da UTI neonatal. Eu queria muito amamentar. Foi outro problema que eu tive bem sério aqui, porque eu pedi pra amamentar ela, eu amamentei quando ela nasceu, e eu ia na UTI nos horários das mamadas, muito pequenininha, ela pesava 2 quilos. Nossa, Poli, que susto que vocês passaram, Super. hein? E aí, cada hora uma médica, cada hora um pediatra, você não tem diagnóstico de nada, Não. horrível. Você dentro daquela UTI, entra, não entra, horário, pega, não pega, horário pra trocar fralda, horário pra ir lá dar mamar. E aí teve um dia que eu tava amamentando e ela demorava pra mamar, e eles complementavam com fórmula. Eu não queria, mas eles complementavam. Porque falava que ela tinha que ganhar peso, porque tinha que medir a glicose. Ou seja, Porque tem que sair do eles hospital logo, né? mandam... Tem que sair eles do mandam hospital na com X. situação, eles Sim. mandam no seu filho e você perde Não todo escolhe. o direito. Sabe o que ela falou um dia pra mim? Porque ela mamou no meu peito, só que ela ficou bastante tempo. E ela foi dar o complemento da fórmula, ela mamou menos, porque queria que mamasse, sei lá, X ml. Falou assim, você tá deixando ela cansada, ela não tá conseguindo mamar. Você não vai amamentar a próxima mamada. Eu falava, tá, mas ela não é porque ela mamou no meu peito? Tipo, não, a próxima mamada você nem precisa vir aqui, a enfermeira falou pra mim. E assim foram 7 dias, né? E você tem que obedecer. E eu tive que sair do hospital. Eu saí um dia antes dela, ela ia ter alta às 6 da manhã. Eu pedi pra ficar. Imagina, me escorraçaram. Não, seu convênio já encerrou aqui, não pode. Tem que ir embora, não pode nem ficar aqui. Vai pra casa, dorme, amanhã você volta. É triste, gente. É. Infelizmente, a saúde aqui é, assim, terrível. Não adianta a gente querer botar pano quente. É uma Não, e realidade, é em né? Nova York, é em Connecticut, é em É em Miami. né? E por isso que muitos americanos de classe média não se cuidam aqui. É. Não vão ao hospital. Mas é isso, é verdade. Não tem Não apoio. se Não cuidam. vão, É verdade. não É vão, caro. evitam ir É médico. caríssimo. Caríssimo o saúde. O cara paga o plano, Que é o caro. plano não cobre tudo. Você vai qualquer... Nós tivemos o Arthurzinho, nosso filho, caiu na escada. Graças a Deus não quebrou Que nada. raiva que eu fui no hospital. Aí se tivesse ficado em fomos casa. na emergência do hospital. Chegaram lá, deram um Foi a pior ibuprofeno, experiência da uma minha boinha vida. pra ele, Você fizeram um acredita? exame de raio-x, não quebrou nada. O médico falou, vê a conta, $2.000. É. $2.000. Não, pra foi pagar. gente pagar. Fora mim que o plano pagar. já tinha pago. Era o o plano, copay, é né? verdade, Copay, o Copay. Copay. O plano acho que pagou $4.000. Quer dizer, tipo assim, não faz sentido. faz sentido, é. Não, mas a pior situação pra mim no hospital foi quando eu te falei que a gente perde o poder. É. Eu perdi o poder do meu filho quando eu entrei no hospital. E isso me deixou louca, porque eu Exato. nunca vi isso no Brasil Essa acontecer. sensação. Você perdeu o poder sobre o seu filho. Quando a gente entrou na emergência, a gente assina um monte de papel. Você deve ter assinado. Sim. Que a gente dá direito a eles fazerem Fazer tudo. Tudo. E a Leva a gente criança não pra fazer- UTI, o bebê, você tem que seguir as regras. Você tem que se... Tem que dar fórmula, tem que dar Gente, fórmula, isso tem é que fazer isso. verdade. É. Às vezes as pessoas falam assim, vocês estão morando nos Estados Unidos, estão aumentando. Não, gente, é verdade. A Poli passou, eu passei É. com o Arthur. O seu filho não é seu. E assim- você perde o poder sobre ele. O que me deu um pouquinho de acalento na hora do parto foi que tinha uma enfermeira obstétrica e ela era asiática, lembra? Acho que ela era chinesa, alguma coisa. Ela foi o que me salvou ali, porque a médica também que estava me assistindo, que vai trocando o plantão, né? Meu médico ia entrar um call às 5, o Francisco nasceu 15 para 5. Ele não foi fazer o parto antes. Não, e ele era uma pessoa gente boa. A Maria, Francisco, não, É. Maria. Maria nasceu 4h45. Porque não era o horário dele. Horário. gente, isso 15, não por causa de existe, 15 minutos. E a médica que fez meu parto, E ele assim, tava muito lá. despreparado. Ele tava no hospital. Ele não foi fazer isso o parto. É fora do normal. Eu sei que quando eu entrei com o Arthur, que ele caiu da escada só, como ele chorou muito de dor, eu falei, eu vou levar, era fim de semana à noite, sei lá, vai que quebrou alguma coisa. Antes não tivesse levado. Chegou lá, ela levou ele pra sala de emergência, eu fui junto pra sala de emergência. Dali, ela levou ele pra fazer os exames e eu não pude ir. É. Aí eu falei assim, mas eu quero ir também. Aí, não, você não pode. Aí, como que pega uma criança, leva pra fazer exame, a mãe não sabe. Aí, gente, eu ouvi dizer de amigas minhas, eu nem duvido de mais nada, que nessas horas eles afastam a criança da família e fazem perguntas.
Por quê? Como caiu? Quem te Aham. machucou? Tem isso, Você é menino ou menina? Diz que tem estados que já estão perguntando como a criança se define de gênero Longe da mãe? família. Ai, Jesus. E dali, quando Ah, ele tá não. ali dentro, Que é o isso? governo que toma. Se ele falar alguma coisa, o governo pode tirar ele da mãe, Aham, né? Pode tirar da mãe. Tem um documentário real aí, É? que até tem na Netflix, sobre um caso desse, da mãe que dá com Aconteceu aqui medicação. na Flórida. Aqui na Flórida. Ah, Então, isso é real. Aí lá em casa a regra agora é hospital emergência, só se tiver, gente, fratura exposta. É. Se não, espera segunda-feira Vai no e vai na pediatra, clínica do pediatra, que lá dentro a gente ainda ainda pega manda. o diagnóstico, tudo que eles fizeram aqui, manda pro Brasil. Manda tá? pro Mas Brasil. é A isso gente mesmo. Médicos brasileiros. Primeira coisa que ó, eu fiz Parabéns. com a Maria. Maria teve alta, me indicaram lá, me deram as fórmulas, vai pra casa fazer isso, isso. Primeira coisa que eu fiz, liguei pra minha cunhada, mulher do irmão dele, e falei, Tati, seguinte, não quero saber de pediatra Aham. aqui, me arruma alguém, que é a Vanessa, pediatra, que acompanha eles até hoje. Ela falou, tem uma amiga, neonatal, especializada em prematuro. Eu liguei pra ela, ela vai te atender. Mandei um WhatsApp, ela falou, pô, você entrou em casa, você me liga, eu quero fazer uma chamada de vídeo. E, Poli, um dos benefícios da pandemia foi ser liberadas as consultas online, É, né? é. Não, na hora ela falou, Então, para mais com fácil. fórmula, para com isso, a gente para tem com essa aquilo. facilidade hoje de É. ter acesso aos médicos pelas consultas online, que hoje são permitidas Aham, por lei. por lei, Não, né? O Maria, médico fazer. Maria teve a PLV, ela tem até hoje, a alergia à proteína do leite. Maria não ganhava peso, teve refluxo. Então, assim, foi uma criança mais complicada, prematura, né? Que não ganha peso. E aqui, você não tem noção da pressão que eu Não. comecei a receber aqui. De não ganhar peso, de ter o refluxo de medicamento, né? Amor de fórmula e Todo não poder acompanhamento Você conseguiu amamentar. fazer online com a pediatra. Gente, o assunto tá muito bom. É um tema, assim, que... Eu falei que era um casal que tinha muita história pra Muita contar, história gente. internacional, experiência de Dubai, falei. experiência na América, comparando, olha só, E a gente muito tá legal. encerrando agora, obrigatoriamente, porque o horário Porque, ó, venceu. Porque não Passou dá. tão rápido que a gente nem viu. Nós Quando vamos ter que viu, fazer a parte 2 dessa vai história. ter que ter porque uma tem- continuação aqui. Tem que ter- Pós-Dubai. Pós-Dubai, Pós- porque é muita história, mas é muito bom, porque tem casais que muitas vezes estão na situação de mudança, estão em outros países e acham que muita gente está no Brasil e acha às vezes que os Estados Unidos é o Eldorado, que É. gente tem, nem todo lugar. E vão parar com Cria um pré-julgamento. mito, né? um Cria mito. idealiza uma situação American perfeita. Dream. É, como se fosse tudo um mito de que perfeito. Dubai pode ser coisas terríveis Exato. acontecerem e E aqui é uma maravilha. uma maravilha. E pra gente foi exatamente o E Principalmente vocês pras estão aí. mulheres, né? É. Eu me sentia muito mais segura, muito mais respeitada em Dubai do que eu me sinto aqui. Dubai, a mulher é tratada, assim, como Muito respeito, muito né? respeito. Todo lugar que você vai, médico, você tem um lugar pra você sentar, você tem prioridade em tudo. Prioridade do país é a mulher. Ó, tô curioso agora. Vamos pra Dubai, Roberto. Vamos Nós pra temos que Dubai. conhecer Dubai. Aqui Vamos você pra entra Dubai. grávida Eu não no metrô, ninguém nem deixa Mas você acho, sentar, mas né? acho importante falar. Eu acho que isso que você, do jeito que você colocou foi ótimo. Acho que assim, o importante é entender que tem muitas perspectivas para tudo, principalmente na vida do casal, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, que eu acho que a gente está falando, parece que vocês não gostam de morar nos Estados Unidos ou que tem... Não, a gente ama e tem Aqui tem muitos muita coisa benefícios, tem muita boa. coisa boa. Mas é que as pessoas não enxergam e gostam de ter sempre essa coisa que é o... É. O sonho idealizado, O né? sonho Da idealizado, América. ou que então aqui quando tem um tudo problema, eleva aquele problema. Não, acho que É. cada casal tem a sua dinâmica completamente diferente. E eu acho que as pessoas não entendem isso também. Porque, por exemplo, muitas pessoas perguntam, que é o que a gente vive hoje, que a gente se mudou para Miami. Nossa, mas como assim você não gostou de morar em Nova York? Você Quando a gente morava- fala que a gente É, mudou, Quando a morava gente em fala assim, Manhattan, tipo assim, morava o em sonho de todo Manhattan, mundo. no Em Upper Upper East East, Side, do lado parece que é o do- sonho de todo mundo. o Falou, não, mas não é sonho. legal assim. Não é é. legal pra gente. A Às gente vezes pra viveu outras essa pessoas história, são rapidinho legais. falando. Quando o Abel fala que veio estudar, porque assim, ele sempre foi dessa área, né, de finanças, economia, contabilidade. Aí via, uau, trabalhar em Não, Wall era um Street. sonho idealizado. É quando eu Trabalhar em pegava... New York. Não, essa é legal. Daí vivemos E um eu- ano aqui, Eu lá. fui trabalhar num banco. vocês ficaram lá um ano Moramos. também. Morei em Connecticut, Então, um ano e A meio, gente nós morava moramos com a lá. Nery, por isso que eu Aí falei, a gente já morou afastado. eu Mas ia ele pegava o trem. eu tinha um Do sonho. trem. Aí eu fui contratado, né? Pra trabalhar no Investment Bank. Pô, os prêmios do aquela- Já sonho. sentiu no filme, Pensava né? No que era filme. um filme. Nossa, Não, que glamour! Agora eu tô trabalhando aqui em Nova York, num banco. Só que eu pegava ela me deixava na estação, pegava um trem, nevando, no frio, que eu tinha que andar 5 Que glamour Aí que nada, tinha que- gente. Chegava Nossa. tudo molhado, Sapato acabou. próprio de neve pra não escorregar É. e chegar ainda Você todo faz machucado. aquilo
uma semana. Quando depois de meses você fala assim, caramba, tipo assim, O que eu tô não é- fazendo da minha não é vida? tão- Mas eu tenho amigos que amam morar lá. Então, assim, acho que cada um. Acho que Isso, cada exatamente. casal e cada família tem os seus. Sabe o seu estilo de vida e o que se você adapta quer. Pra gente não deu situação, certo. É. E Quando- pra gente, a gente não gostou. quando- E aí é engraçado, todo mundo pergunta, É. mas é o frio? Não, também é outro É tudo, estereótipo. é tudo. Não é isso, não é o frio, não é. Não é são só o coisas. frio, né? Não é só o Porque as frio. pessoas perguntam, o Bruno foi transferido pra Miami, vocês estão morando em Miami por quê? A gente fala, a gente tá morando em Miami por escolha, ele ainda trabalha pra Nova York, porque a gente não, eu não falo não gostei, né, Aham. eu falo, a gente não se adaptou Não a se Nova adaptou, York e a gente prefere morar em Miami. As pessoas, como assim? É E porque obviamente eu Nova sou York um é sortudo que eu estrela, ainda é. trabalho lá. Minha empresa Continua na empresa e possibilitou morando em- ter essa Olha só que flexibilidade de poder bacana. a cada 2 semanas. Então, Ah. ótimo, eu tô morando em Miami, que é uma coisa que tem um pouco mais a ver com a nossa vida. E as redes Então, sociais, né? e a Porque da- assim, as redes sociais as pessoas viam, né? Eu morava em Upper East, do lado do Central Park, é aquela vida de Só Sex and the via City. a parte do filme, né? É, Só via a só a parte, parte do cinema. filme que você mostra do Central É. Park, que você mostra um dia você caminhando, mas assim, não é legal você ficar andando de metrô. Não, é legal você enfrentar o Ah. frio. O metrô é sujo, gente. O metrô é sujo, é muito perigoso, dá sujo, medo. dá Você tem que pegar Só que no táxi, é um Instagram só vai a caos. parte bonita. A gente só mostra o bumerangue assim. O do... bumerangue da janelinha, É. quando tem a vista bonita. Bonita. A parte bonita vai pro Gente, o papo Instagram, tá gente. ótimo, mas deixa eu perguntar, Poli, se alguém quiser te contratar, procurar sua empresa pra ir fazer aquela super viagem, que Super. seja para Dubai ou qualquer outro lugar, né? Qualquer lugar do O ano mundo. que vem eu vou fazer 25 anos de casada, bodas de Aham. prata, eu acho que eu mereço um passeio assim, né? É uma Eu acho. experiência única. Se alguns maridos merece. quiserem Isso, procurar, presentear, né, a como esposa. que a Vamos dar a gente dica aqui, encontra? né? Como que a gente te encontra? Bom, no meu Instagram pessoal, Poli_Martinez, não sei se dá. Vamos colocar aqui a edição. Poli vai A gente colocar. underline vai Martinez. colocar- Tem o Instagram da agência, minha agência chama PM Travel. E aí tem o Instagram da agência lá. Tem o link para entrar em contato pela agência com WhatsApp. Pode me mandar mensagem, pode mandar inbox pelo Instagram da agência também. É só falar comigo Você ou com a faz PM Travel. tantos pacotes quanto só Sim. a passagem aérea. Ah, eu quero só a passagem. Ou eu Não, quero só. a ou você gente faz o roteiro faz completo. Parte de hotel e passagem. Passagem só se reservar hotéis com a gente. Como a gente é uma agência de luxo, a gente só trabalha com hotéis 5 ou 4 estrelas. Mas o nosso foco, que a gente mais faz, enfim, o diferencial é que a gente faz roteiros personalizados. Então a gente desenha a viagem do começo ao fim, faz um roteiro day by day com todas as atividades, Você todas Você faz as uma consultoria experiências. antes com a pessoa Sim. para entender o que ela quer. Não, e tá tudo Eu faço uma planejado, né? reunião, Tudo planejado. tudo personalizado, feito do zero. Eu faço uma bacana. reunião por Zoom com a pessoa para entender o gosto, o que ela gosta, o foco da viagem, o que ela gosta de fazer, restaurantes e tudo mais. E aí a gente desenha todo esse roteiro em detalhes. Aí a gente cuida de todas essas reservas. E assim, desde um tour simples, guiado, com um guia, até se a pessoa quiser fechar o museu na Europa. Enfim, se ela quiser colocar o nome no Burj Khalifa, Todos Se ela os quiser- sonhos são possíveis. todos os sonhos são possíveis. De iates privados, a gente tem vários produtos, agora verão europeu, a gente tem É. a galera, né? A gente organiza os iates privados. Eu tenho visto pra até umas casais. pessoas mostrando sobre passear de iates e veleiros e dormir Dorme, no a hotel, gente faz, que é a gente uma- faz é, bastante, junta 5, 6 casais. Isso. Caribe, verão europeu, agora Itália, a gente faz Sardenha e Costa E Amalfitana. às vezes as pessoas pensam que é algo assim impagável. Não, Se você for É. pegar hotéis 5 estrelas, por exemplo, em Capri, na Itália, fica agora mais caro do que viajar dentro do de amigos. no iate. E tem, assim, serviço de chefe, tem pianista, E é uma tem spa, experiência, massagista. né? É uma Nossa, experiência mas o Poli diferente. esses dias me mostrou de um Eu cliente que ela mostrei tá fazendo. que eu tô fazendo não com um acreditei. cliente. O Bruno Eu falava, fiquei, não, O que não é isso? possível. Tem um piano? Ele falava, tem massagista? Tem um spa? Tem. Dentro do barco? Ele falava assim, não é A possível. suíte maior do que uma suíte de De hotel. hotel. Uau. Serviço 5 estrelas. Uau. Então, Cara. gente, quem quiser aí, ó, programar É. uma super viagem. Posso contar uma novidade que eu já tava Pode. esquecendo? A gente isso é lançou, é que a gente lançou semana passada um braço dentro da PM Travel, que é a PM Sports. E agora a gente tem um departamento só pra cuidar de viagens com foco em eventos esportivos. Olha. Ai, que legal. Eu sempre levo meus meninos para ver os jogos de As futebol. nossas viagens É. Meus acabam meninos sendo adoram, nesse então foco. eu vou assistir a Ah. Premier League na Inglaterra, Que Você legal. vai, a tá lá. Champions League na Europa. Então, a Champions League. Ai, Então, eu sempre levo Agora é com a eles, gente, todo ano. Abel. Agora vamos É. programar. a gente tem os ingressos sempre, às vezes, mesmo antes da Legal. abertura das vendas, a gente consegue. Aqueles ingressos estão super esgotados, uns ingressos VIPs com
experiências. Sim. E aí a gente organiza... Visita o estádio, né? Que a gente Visita o faz também o tour pra estádio, conhecer, sim. vai na sala de É. troféus, é bem legal. Exatamente, Bacana. assim, a gente sabe que é meio caótico, né? Essa Esse coisa, é o tipo principalmente de turismo futebol. que É a um gente turismo legal, faz. né? E aí a gente organiza, claro, passagem Aham. aérea, o hotel, e aí a gente já deixa organizado o motorista que vai te levar até dentro do estádio no dia do jogo. A gente consegue esses Já escolhe acessos. os bons Legal, que assentos, bacana. né? É Já engraçado, a porque tem pessoa umas tem pessoas certeza. que aparecem para pôr uns clientes, amigos meus, inclusive, que falam assim, nossa, mas o meu sonho é ir no Roland Garros e assistir. Não Porque as fala. pessoas acham que é muito difícil, na verdade não é Não tanto, é. mas precisa realmente você ter, É. você ter A essa gente tá com uns assessoria. parceiros É porque é muito incríveis. concorrido, né? Porque é difícil comprar ingresso, Porque senão né? você não... Exato. Exatamente. Já Ou teve então, casos que eu não digo consegui assim, achar o Você vai ingresso. comprar lá em Marte. Eu falo assim, gente, É, se lá você no for alto. em Marte, Exato. não vai Dá pra ver. daqui na Mas Terra. principalmente os eventos, né? Como assim, US Open, né? Roland Miami Garros. Open. Grandes Ótimo. eventos, mesmo Grandes eventos é difícil jogos, é comprar ingresso. difícil. A gente já tinha jo- uma certa procura dos nossos clientes, NBA, jogos especiais, dos clientes que já são nossos. Porque como a gente faz tudo personalizado, a gente já fazia isso para alguns clientes. E essa demanda foi aumentando e a gente tá com uns parceiros incríveis que conseguem qualquer ingresso de qualquer lugar, de qualquer coisa, assim, pra gente. Que legal. Fazem legal. milagre. Então Que a gente legal. Porque decidiu... no início desse ano, a gente expandir. passou o Réveillon em Portugal e eu fui à Espanha, em Madrid. A gente foi assistir um jogo do Real Madrid. Aham. Eu e meus 2 meninos. E nós tivemos que comprar com bastante antecedência. E no dia, lá, uns dias antes, não achava ingresso, não estava sold não out, tem. não tinha mesmo. E, não a tinha gente, como. e eles compraram numa situação que não era fácil comprar. A gente aqui dos Estados Unidos não foi fácil Não, comprar. é, Foi num site diferente e Você ele fica não... com medo, né? fica. Ficando. E eu recebi o ingresso, acho que no Minutos dia. antes. Na hora, pouco no tempo dia, né? antes, Porque eu estava no poucas horas. hotel, nós chegamos. Às vezes o chega jogo- 72 horas antes, aí acontece. é normal isso, então, né? Sim, mas você tem que Eu comprar de ficava- uma É empresa normal. confiável, mas a gente gente- vem. Mas É. todos foram. Em Londres também foi só assim. assim, entendeu? Só Porque recebia não é fácil, quase que então, em cima da hora do jogo. Não é mas eu fácil. acho que Não, e aconteceu o seguinte, que Separaram comprei em 3, eles. separaram. Ficou Você eu vai e o os três Arthur separados. e o Alberto lá em cima. É porque Aí, olha dependendo do só o que fornecedor, aconteceu. só garante 2 O pessoas. Alberto lá em cima. Aí, pô, chato, a gente com os meninos É. sonham lá. E nós ficamos bem perto do campo, eu paguei um valor bem é. significativo. Que Aí é. veio um carinha do lado, na hora do jogo. E eu falei, não, Alberto, senta aqui. Chegou, que é tudo numerado, o rapazinho chegou e tal. Aí eu falei, poxa, meu filho tá lá em cima e tal, você não trocaria? Não. Aí eu Não. tirei uma notinha de 100 euros. Te dou 100 euros. Aí na hora ele olhou assim, Ah, tô subindo. pegou os 100 euros, subiu o Alberto, Muito mas bom. ficou... mas tipo assim, era Mas foi o que sonho. eu falei com eles. Mas achei eu que era dei- um sonho. E Os ele três era estavam sócio, juntos. cara. Sócio Ah, é? do... Ele deve ter Ele comprado era aquele sócio. ingresso barato, Sim. porque Ele sócio... tinha carteirinha. Ah, a hora que abriu, Cativo. abre. Então, Aí ele comprou pra temporada. Mas É. quando eu ofereci 100 euros, aí ele falou assim, pô, cara, Ele ainda vou fala, ganhar tô uma aqui grana. direto. Vou ganhar direto, uma Pô, vou aí ele ajudar aceitou, né? aí, Legal, entendeu? história boa. Aí o Alberto Mas no desceu. fim a experiência foi boa, assistiram o jogo juntos. É, no fim deu maravilhoso. tudo Então, certo. quando você precisar, Bel, a gente consegue garantir os ingressos Aí, ó, juntos. legal, é Lá da legal. família inteira. É o tipo de... Vai ter, ó, Copa do Mundo tá chegando. essas daí a gente vai precisar. Fórmula 1, a gente faz muito Abu Dhabi, enfim, tênis. Tem a o Copa Alberto América falou, agora aqui também. Tem, a gente né? tem ingresso. se Copa precisar, a gente tem América. ingresso. Então, Uhum. legal aí. Cuida bom de saber. tudo. É a novidade Você vai da querer ir semana numa final, você passada. A falou, não final sei da o Copa quê lá. América A eu tô gente afim de tem. ir. Só me falar. Que é aqui em Miami. né? É. E tem Aqui. isso também, porque muitos amigos às vezes pedem ajuda pra gente que não consegue comprar, às vezes por causa do cartão, porque o Ticketmaster não tá aceitando, Aham. porque não tem cartão dos Estados Unidos, ou esses eventos assim. É, e a também. gente vende pro Brasil, parcela em até 10 vezes sem juros. Então. Dá pra comprar jogos que, igual eu tava com os clientes agora, que eles queriam assistir vários playoffs. Ele comprou alguns e o último que ele comprou não rolou e eles devolvem o dinheiro. Já foi estornado, estorna, volta, tudo Ah. direitinho. Então, você tem uma segurança Aham. numa compra que Segurança. não é É, tem uma barato, né, empresa gente? que- Os ingressos são caros. caros. Então, você Eu tem acho que a uma gente já tá acostumado no segurança. Brasil a comprar ingresso de cambista, ou ingresso falso. Pois é. Você fica com medo, né? Será que Não. esse Não, mas ingresso- sabia que lá em Portugal, um primo, é filho do meu primo, né? Ele sofreu ele esse- sofreu. Tem Teve um um monte jogo- de Ele sites. comprou no, Lá em ele Portugal, comprou no grupo do pag- Facebook de Portugal. Pagou 200 euros. Quando chegou no estádio, era falso Era o falso. ingresso. Tem um você monte acredita? de Ele ficou site aqui que arrasado. vende, sabia? Às vezes eles Ficou cancelam, arrasado. às vezes não, mas muitos sites.
A maioria não é Eu tenho confiável. muito medo. Eu acho, fico assim. Então, a Poli vocês vão encontrar aí, gente, no Instagram. Vai No lá que Instagram. vai ter tudo isso de bom. Vai que a gente ter já tá quase tudo, viajando, né, Bel? Já dá Não, vontade. já vamos sair daqui com essa viagem do ano que vem, ó, programada. Programado, Aqui. maravilha. Bruno não tem rede social Ativa, né? ativa. Não gosta nem de aparecer, viu, É. gente? Aproveitem hoje. Primeira aparição dele. Ó, Foi bom demais aqui muito hoje. legal, muito demais, obrigado. Ó, gente. que bacana, Obrigado demais, que papo bem interessante, quanta história. A gente está honrado e grato por vocês estarem aqui A com a gente gente, que fica participando feliz. aqui Foi do, muito bom do mesmo. nosso podcast. E o Abel tem rede social, vocês sabem, né, gente? Ele tá aí o tempo inteiro, esse homem tá aparecendo pra vocês no YouTube, no Instagram, no TikTok agora, todos os dias no TikTok. E mais onde, Abel? Twitter, Facebook, em tudo. YouTube, Instagram. Estamos no Google também agora, tá? É, Se botar tá em lá, tudo. vai aparecer tudo. Fizer um search, vai achar. E quem quiser me encontrar, tô lá no meu Instagram, Roberta Vigini USA. Lá, gente, cada dia uma novidade. Tem de tudo. Tem de tudo. É só diversão e o que a gente tiver com Eu vontade amo disso. seguir. É só bobagem, Muita né, dica Poli? boa, tá? Dica Muita boa, dica tá? boa. Esses dias eu ensinei a limpar um forno que ninguém sabia. Limpa o forno que Preciso limpa dessa dica, sozinho. hein? Porque quem cozinha em casa sou eu. O preciso forno dessa. limpa sozinho. Eu dei essa dica e o pessoal ficou louco. Eu não sabia, eu preciso gente. dessa dica aí. O forno limpa sozinho. Depois você vai lá no meu Instagram e assiste o vídeo. E não Vou podemos deixar de agradecer ao nosso parceiro, né, a Moraeua, do meu amigo Roberto Spiegel, que é o incentivador do nosso podcast e nos apoia aqui para estar desenvolvendo esse conteúdo. Então, você que está nos assistindo, tem um sonho de vir para a América, de mudar, de conseguir, ou pelo menos startar o seu projeto do sonho americano, de mudar, construir vida e carreira aqui nos Estados Unidos, já tira uma foto aqui, ó, desse QR Code, que vai ter uma equipe especializada só para atender pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube, no Instagram, enfim, fique à vontade que tem uma pessoa especializada para te dar um tratamento especial para ajudar você que está aí no Brasil e que tem eventualmente o sonho de vir constituir vida e carreira aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, aqui, ó, QR Code, grupo do Moraeua, Estados Unidos. E também, se você gostou desse podcast, lógico, eu te peço humildemente para dar aquele like, porque quando você dá o like, mais pessoas vão ser impactadas, mais pessoas serão impactadas e a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo. Então você dá aquele like e também, por favor, inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe, até o próximo episódio. Como você pediu, vamos em frente!